Ninguém que pretenda entender a direita brasileira pode entendê-la sem entender o Olavo. O Olavo é o centro da coisa. E ele gostava muito de se gabar, de ser o centro, e ele era mesmo. Agora, ser o centro da coisa nem sempre é só positivo. Ou a entrar em guerras e disputas narrativas muito agressivas, muito polêmicas, em que você desqualifica o outro completamente. Tal. Isso é uma coisa característica do estilo polemista de ser do Olavo. A tendência é que nós sejamos liberais e que a gente se mantenha no liberalismo, e a direita brasileira como um todo se mantém, até porque os bolsonaristas também são liberais nesse sentido. Quem tem a suzerania, a soberania mesmo, que segura o báculo, é o exército. É quem tem a arma e que obedece à arma. É possível que um presidente que não está no topo do exército exerça sobre o exército uma liderança em conteste e ele seja a figura da ditadura, como fez Vargas, como fez Mussolini. É possível, lógico que é possível. Tá começando mais um episódio do A Jornada, o podcast que eu criei pra falar de novo com pessoas mais inteligentes do que eu. A gente tá de novo aqui com o professor Cabum pra falar sobre temas aí que eu, enfim, ou tô em dúvida, ou tô estudando, ou simplesmente deu na telha da gente falar. E, como vocês sabem, né, esse podcast ele não vai estar inteiro aqui, porque a parte final de perguntas só vai ser postado lá no aplicativo da Valete, então vai estar o link aí para você assinar a Valete. E lá, além disso, você também vai ter acesso às análises econômicas que a gente faz semanalmente por lá. Eu acho que não tem ninguém fazendo análise econômica no MBL ainda, né? Produz só esse tipo de conteúdo. Então, dentro da bolha do MBL, só vai ter isso lá pra você achar. E é isso aí. Então, assine lá. E seguinte, professor, antes de começar com o tema, eu comecei com a Spectro, inclusive, que tá aqui. Um quadro que é o Fora de Contexto, né? Então é você fora de contexto só para saber o que é o Ricardo fora do que ele tá ali na frente das câmeras, né? Olha, muito parecido com o que tá na frente das câmeras. Não, mas assim, é uma questão, tipo, por exemplo, a primeira questão que eu tenho para fazer, vai ter perguntas que outras pessoas fizeram também, que são pessoas que assinam a Valete, estão lá no meu grupo da Valete, que é perguntas meio Ricardo, fora de contexto. A primeira que eu vou falar não é bem uma pergunta, eu queria que você contasse a história de um evento espiritual, um evento fora do mundo, material que você experienciou. Ok, eu vou contar uma, não é nem que eu experimentei, na realidade que eu ouvi, quer dizer, experimentei sim, mas eu não fui o objeto, digamos assim, da intuição ou da figuração. Eu fui a pessoa que estava muito surpresa porque aquilo havia acontecido comigo. Eu já contei essa história algumas vezes, mas vou repeti-la aqui. Quando eu tinha, na minha adolescência, uns 14, 15 anos, eu comecei a me interessar muito por estudar religiões, de uma maneira geral. Porque eu já tive uma fase muito curta na minha vida, que eu fui agnóstico. Eu quase fui ateu, lá atrás. Porque eu tinha lido Spinoza e tudo mais, e meio que entrou na minha mente a ideia de que as religiões eram fábulas e tal. Mas eu senti a necessidade de estudá-las melhor. E aí eu comecei a pesquisar coisas assim nessa área. Achei um site, que era um site Textos Tradicionais, um site espanhol, que tinha as obras lá do René Guénon, Schuon, todo mundo. E aí eu voltava da escola e tipicamente eu ficava de tarde lendo esse site. E li um monte de coisas, livros e livros e livros e livros disso aí. E passei anos nesse negócio lendo sobre religiões, mas sem muita prática, porque eu fui criado na religião católica por uma família que não era praticante. A minha mãe não era uma pessoa muito religiosa. Não era uma pessoa muito religiosa. A minha tia tem algumas superstições, mas também não é uma pessoa muito religiosa. Eu não convivi com meu pai, mas meu pai na realidade é socialista e ateu. Então eu não eu não vim de uma família assim religiosa, que tinha um fervor espiritual, nem nada, eu nunca tive. E portanto eu não tinha grandes interesses pela religião, e esse interesse acabou sendo despertado através da leitura desses livros, desses textos. E daí eu fiquei indo atrás das coisas, porque, eu li um monte de coisa, agora eu quero ver as coisas como eles se descrevem, quero conhecer os templos, quero fazer as práticas, quero ver, na minha experiência pessoal, do que se trata. E daí eu conheci um centro budista, eu fui a esse centro que funcionava num bairro em Salvador, que se chama Barra, um bairro assim, litorâneo de Salvador. Eu fui lá nesse centro. E aí a minha primeira prática budista foi o seguinte, havia uma cerimônia lá chamada Vajrasattva, uma cerimônia do budismo tibetano, que
estava sendo conduzida por uma lama discípula do Chagdu Tulku Rinpoche, que é uma lama muito importante que veio para o Brasil, morou aqui e fez o centro principal dele no Rio Grande do Sul. Em Três Coroas tem um centro belíssimo. Aliás, você que nos assiste, se quiser olhar aí no Google, Três Coroas, Chagdu Tulku Rinpoche, você vai ver um centro maravilhoso, um templo lá. E aí, aqui no Brasil, esse Chagdu, ele gerou uma linhagem de discípulos, né, que se tornaram lamas depois, que se tornaram sacerdotes do budismo tibetano, e uma dessas lamas, a Sherabdralma, estava conduzindo esse rito. E aí eu liguei sem saber absolutamente nada, nunca tinha praticado nada. E aí eu fui, e quando eu cheguei lá, me falaram que ela estava em voto de silêncio, que ela não poderia falar, que aquele rito exigia iniciação, eu não tinha iniciação, eu disse, bom, não tenho iniciação. Aí ela disse, mas ela permitiu uma participação especial a você. E aí eu fiz o rito. E aí sentei, comecei a fazer as meditações, né, seguir as instruções. Era um rito de tara vermelha. Eu não sei se vocês... Bom, isso é... Mas os textos tibetanos, né, eles são escritos tradicionalmente em umas tábuazinhas que você lê assim. Então você senta aqui, pá, e você lê o texto. E eles reproduzem isso com papéis. Então você fica lá lendo, aí ela me colocou um óleo assim na cabeça e cantando, fazendo os mantras, tudo aquilo. E eu fiquei nisso aí umas 2h30, mais ou menos, era a cerimônia. Aí e eu como saí... que é essas 2 horas, assim? Tipo, você vê passar esse Não, tempo, eu não vi absolutamente nada. Tava aqui, do jeito que eu tô aqui, só que meditando bastante, fazendo os mantras todos. Quando eu levantei, eu saí, eu não conseguia falar alto. Nem falar com essa intensidade que eu estou falando aqui, ou gesticular com a intensidade que eu estou gesticulando. Eu tinha mergulhado tanto naquela faixa, digamos assim, psíquica e cerebral que está associada aos cânticos, os mantras, que eu estava muito estável, assim, eu estava bem diferente, num estado bem diferente do estado da minha normalidade, da vigília que as pessoas têm. E eu não usei droga nenhuma, eu não tive nenhuma visão, não tive nada, eu fiz lá os mantras. Mas essa é a história que eu quero apenas ilustrar para chegar a uma outra história. E aí, ao longo do meu trajeto de buscar religiões e procurar outras coisas, eu fiquei praticando lá durante 1 ano nesse centro, busquei outras coisas. E aí eu achei, nessa época também, um sheik islâmico que fazia algumas palestras. De vez em quando ele vinha aqui para o Brasil. Ele era argentino, eu morava no Brasil, mas ele fazia umas palestras para apresentar né, o sufismo, a mística do Islã. E aí eu fui e assisti a palestra dele, encantadora, tinha uma energia assim, muito impressionante e tal. E aí passou-se um tempo, depois de um bom tempo, assim, tipo uns 2 anos depois da primeira vez de ver esse cara, eu vi que haveria uma nova palestra, desta feita no Centro de Estudos Afro-Orientais de Salvador. Lá em Salvador a gente tem um centro de estudos, a UFBA, né, a Universidade Federal da Bahia, tem um centro de estudos chamado Centro de Estudos Afro-Orientais, onde se estuda questões relativas à Ásia e à África. Né? E aí a palestra foi nesse CEAL. E aí eu fui assistir a palestra toda até o final, foi uma palestra também muito inspirada, muito maravilhosa. E aí no finzinho, esse sheik, ele chegou para mim e disse, com um sotaque meio espanholado, né, argentino, pois eu lembro de você, eu lhe vi 3 vezes, não sei o quê. E aí eu corrigi, não, o senhor me viu 2 vezes, eu tive na palestra anterior e agora nessa aqui, ele, não, eu lhe vi 3 vezes, ele ficou insistindo nisso, que ele me viu 3 vezes, e eu aceitei, né, tá, deve ter sido e tal. Mas, e aí ele falou, amanhã a gente vai almoçar com os discípulos, né, aqui da Tariqa, e eu queria lhe convidar. Eu disse, ok, tá, me deu o endereço, pá. E aí eu fui. Né, assim, meio cabreiro, né, uma coisa que eu não conhecia ainda. E entrei lá, tal, aí tava ele almoçando, tinha umas pessoas que estavam ali ao redor dele, os discípulos, que mais tarde eu viria conhecer as pessoas todas. E aí a gente almoçando, a certa altura da conversa, chegou no ponto do sonho, quer dizer, no ponto do eu te vi 3 vezes. E aí você vai ver por que é sonho aí. E eu disse, não, mas o senhor me viu 2 vezes e tal. Ele disse, não, se lembre direito. E aí eu me lembrei, aí vem o pulo do gato, que há umas semanas atrás, antes de eu ver que ele iria dar essa palestra, que aconteceu alguns anos depois da primeira, algumas semanas atrás dessa palestra, eu havia sonhado com um desses tradicionalistas que eu lia no passado, Fritjof Schumann, um autor muito conhecido,
e muçulmano, né? Tanto o Shuon quanto o Gendon, eles se tornaram muçulmanos, sim, né? sim. São dois tradicionalistas que se tornaram muçulmanos, e eu havia sonhado com o Shuon, e ao redor do Shuon, formando como que uma corte, como se fossem aquelas pessoas, sabe, os acólitos do cara, tinha uma galera ao redor dele, e tinha esse sheik, que estava lá ao redor do Shuon. E aí eu disse, eu acho que foi um sonho. Aí ele deu uma risada e ele começou a falar do meu sonho. E ele começou a descrever o meu sonho. Sendo que eu não tinha falado pro cara no meu sonho e não tinha falado pra ninguém no meu sonho. E ele começou, e eu fiquei, obviamente, tipo, uai, como é que ele sabe o que eu sonhei se eu não relatei o meu sonho? Sim. E, assim, a ponto de descrever, assim, com uma certa precisão, né, o que aconteceu e tal. E aí eu fiquei, assim, muito impressionado. E tinha uma menina, a Bashira, que ela era também discípula, ela disse, não, isso acontece muito, às vezes o sheik até entra no nosso sonho, nos acorda, quando ele está sonhando, ele surge, nos acorda, ele sabe. Eu disse, putz, internamente eu não falei nada, eu só fiquei assim, tem alguma coisa aí. E aí foi por conta dessa experiência e do carisma pessoal desse sheik argentino que eu entrei no Islã. E aí eu entrei na Tarika, fiz lá o Bayat, que é como um pacto de lealdade que você faz com... Mas ele não era o sheik, o grande sheik está no Oriente, né? E aí fiz o pacto de lealdade, comecei a praticar as coisas do Islã e foi isso, e esse foi o meu caminho. Então essa é uma história claramente sobrenatural que me ocorreu. Sim. E que eu de vez em quando relato para as pessoas, e eu não vejo explicações materialistas possíveis a uma história dessa, me parece muito específico. Então, assim, das duas coisas, ou eu tô mentindo, ou você vai ter que aceitar que algumas coisas acontecem. E, assim, relatos dessa natureza são muito comuns, na verdade. Isso não é uma coisa muito incomum, que é um fato que eu costumo chamar a atenção das pessoas para o quão comuns são esses relatos. É muito mais difícil, mas muito, infinitamente mais difícil, que você conheça um ganhador da Mega Sena, do que você conheça muitas pessoas que trazem relatos dessa natureza e de outra natureza. Pessoas que se curam milagrosamente, pessoas que já tiveram visões, pessoas que têm presságios sobre certas coisas que acontecem depois. Esse tipo de fenômeno acontece corriqueiramente na vida de um monte de gente, de pessoas mais religiosas e menos religiosas, de todas as classes sociais. É muito comum, você deve ter amigos que já relataram coisas desse tipo. Então, assim, eu não acho nada demais, e a minha cosmovisão hoje aceita essas coisas todas. Inclusive a gente conversou sobre isso no último podcast que a gente fez, né? Que, tipo, as pessoas têm uma dificuldade muito grande de compreender a existência de algo além do material. Assim. Hoje, né? Hoje. Dificuldades, claro. Elas são modernas. Mas enfim, se a gente for entrar nisso aí, a gente vai enveredar para um podcast inteiro que a gente fez. Mas assista um podcast, o primeiro podcast. Tem perguntas do Fora de Contexto? Meu caro professor Ricardo. Opa. O seu primeiro podcast do A Jornada, aconteceu um fato engraçado e inusitado. O seu microfone saiu completamente desconfigurado e em alguns momentos o senhor falava árabe. Então, como mesmo que não intencionalmente, falando sobre islamismo e seu áudio sair em árabe, como é que foi essa experiência? Mas não saiu em árabe, você tá me zoando, parecia. Parecia árabe. Parecia realmente? Ficava uns negócios escrotos lá. Umas coisas estranhas, né? Exatamente. Mas é porque, deu uma merda com o áudio, a gente teve que tratar com IA, aí às vezes a IA dava uma bugada, assim. Coisas da vida. Enfim, mas eu te perguntar, sobre eu não conheço absolutamente nada sobre o Shuon. Mas ele tem aquela visão meio ecumenista, assim, não é? Ou eu tô errado? Tem. Todos os autores tradicionalistas têm uma visão de que as religiões são como que ramificações de uma verdade única que é de natureza metafísica. E essa verdade única de natureza metafísica, analogicamente, seria como que a luz que atravessa várias lentes de cores diferentes. As religiões seriam cores diferentes e você tem uma mesma luz que as atravessa. Essa noção, ela não é exclusiva da escola tradicionalista, é uma noção que é esposada, né, considerada aí por vários e vários místicos ao longo da história da humanidade. E eu acredito que haja uma versão dessa compreensão no próprio islamismo. Porque quando você faz a shahada, né, você testifica que Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah.
O testemunho que só há Deus, senão Deus, que Deus é Alá e Muhammad é o seu profeta. E com isso você entra no Islã. A Aqidah, que são os pontos básicos da fé que você tem que crer, é a crença na unicidade de Deus, Deus é único, mas também aí tem duas crenças muito interessantes, nos profetas e nos livros, no plural. Então a crença islâmica fundamental que todos os muçulmanos subscrevem é a crença nos profetas e nos livros. Por quê? Porque a ideia é que existe um ciclo de revelações proféticas que surge do início dos tempos, na remotíssima era de Adão, profeta Adão I, e que culmina e se encerra com o profeta Muhammad. E, portanto, todas essas religiões que vocês veem aí são revelações, no fim das contas, de uma mesma verdade, essa é a ideia. Claro que quando o Islã chega, pela sua superioridade, é assim que os muçulmanos veem, a sua superioridade categórica em face de todas as revelações, tornam todas as revelações abrogadas. Então a ideia é como se você tivesse trazido finalmente a verdade total. Você trouxe a verdade total. Por exemplo, meu sheik, o grande sheik lá da Turquia, ele dava uma comparação, ele fez uma comparação assim, ele dizia que as religiões eram como fases da lua, sabe? Você vê a lua crescente, elas são fases da lua, e aí você tem a lua cheia. A lua cheia é o Islã. Então não há mais para onde ir, porque, digamos, se rasgou-se todos os véus, a coisa se encerrou, e o profeta Muhammad é o último profeta, e agora daqui para frente é só o fim do mundo. E que vai acontecer no momento aí. Qual que é o Jesus, para quem que é? É um profeta. Sim. É um profeta anterior a Muhammad. Sim, mas tipo, qual que é onde que ele está no seu entendimento? Assim, como assim, tipo, ele está? O que ele é exatamente? É só um Não. A descrição de Jesus no Corão lembra bastante a descrição de Jesus nos Evangelhos. Sim. Ele é o Messias, Al-Masih, é Jesus, não é o profeta Muhammad. Ele tem o nascimento virginal, nascido da Virgem Maria, Mariã, cujo nome é o nome de uma das suras do Corão. Tem um dos capítulos do Corão tem o nome de Maria, Mariã. E a sua missão foi trazer o evangelho e tudo mais. Então é muito parecida. A diferença grande que acontece entre a compreensão de Jesus no Islã e a compreensão no cristianismo é que no Islã a noção de que Jesus é uma pessoa da Trindade e a própria noção teológica de Trindade não existe. Não. É um erro, e é referido no Corão como um erro, como um exagero de devoção dos cristãos diante do carisma espiritual gigantesco de Jesus, profeta Jesus, e que acabam, digamos assim, confundindo a posição dele e associando ao Criador absoluto, à unicidade, um parceiro, que seria esse filho, essa segunda pessoa da Trindade e tal. Então isso a gente não reconhece. Teologicamente é uma doutrina unsound, sabe? Não funciona. Tá. Então essa é uma diferença importante. Agora, é bom lembrar, em termos de história da teologia, que a posição segundo a qual Jesus não é uma segunda pessoa da Trindade, ele não é o próprio Deus, é uma posição que já foi sustentada no cristianismo. Precisamente a heresia de Ário, que foi combatida no início da era cristã, em 325 no Concílio de Nicéia, depois no Concílio de Calcedônia, precisamente era a doutrina segundo a qual Jesus Cristo não era isso. Que Jesus era um homem, apenas um homem, como todos os outros, mais perfeito, moralmente, espiritualmente elevado, mas que ontologicamente ele não era a mesma coisa que Deus. Teve outras heresias que não consideravam o Espírito Santo uma parte da Trindade também. Para o Islã, o Espírito Santo é o Ruh Allah. O Espírito não é propriamente uma parte de Allah, uma pessoa de Allah. O Espírito Santo é o anjo Gabriel, é o anjo de Jibril. Então quem, digamos assim, dotou Maria, fez o seu útero produzir um bebê nascido daquele jeito, foi o anjo Gabriel, Jibril. E também Jibril é responsável por trazer as revelações para os profetas. Então quando o profeta recebe Jibril na caverna de Hira e tem as suas primeiras revelações, recebe as suas revelações, ele vê assim, um anjo gigante. E esse anjo poderoso é Jibril, é Gabriel, o mensageiro, o Allah. Bom, mas você pode perguntar outras coisas, não precisa ser só de religião. Não, aí vamos entrar no tema. Eu ia falar, já era só a parte do Ricardo fora de contexto mesmo. Que você fala disso de vez em quando, mas não é sempre, as pessoas são curiosas, né? Elas adoram perguntar essas coisas. Sim.
Então, vamos lá, então. Cara, hoje você propôs, inclusive, falar sobre mais ou menos os erros que a direita teve no passado e como é que vai se dar o futuro da direita... erros e acertos. No Brasil e no mundo, talvez. Claro. Né? E aí, enfim, a primeira questão que eu queria começar, talvez, o podcast aqui, recentemente, eu acho que o Orlando falou, não lembro, acho que foi o Orlando. Ele falou algo que é o paradigma da direita na América Latina nos próximos anos vai ser algo entre Bukele e Milei. E aí, o que você acha? Eu acho que é uma opinião bem embasada, viu? Há fortes chances de que o paradigma da direita seja algo entre Milei e Bukele. Evidentemente que quando a gente fala próximos anos, a gente tem que ver quão próximos são esses anos. Você está pensando isso em termos de 3, 4 anos, 10, 15, 20. Porque, claro, novidades no âmbito da direita podem aparecer. Então a gente pode estar vendo o surgimento de um novo líder, que não seja nem Milei nem Bukele. Sim. E que traga um elemento novo, assim, inesperado, disruptivo para a tua direita. Inclusive, eu acho que o Partido Missão e o nosso trabalho consiste em tentar ser isso, ser essa nova grande liderança da direita que traga uma cara nova para a direita na América Latina inteira. Evidentemente, nós estamos ainda distantes da possibilidade de, enfim, fazer isso. Mas, ao mesmo tempo, é difícil também dizer que a gente está distante, porque como as eleições de hoje, né, hoje em dia, tem um aspecto de novidade e de instabilidade muito grande que no passado não tinha, nunca se sabe quando um candidato pode explodir. Então, por exemplo, não é impossível que, sei lá, em 2026 a gente faça 15% de voto. Claro, a gente não está... não é provável que isso aconteça, mas não há um controle sobre o quão a massa pode ficar encantada por uma figura carismática que surja. A gente viu, por exemplo, aqui em São Paulo, Pablo Marçal, que era um cara que tinha um trabalho exclusivamente na área de coach e tudo mais, nunca havia se candidatado para absolutamente nada, ou se tinha, foi uma candidatura inexpressiva. Ele chegou e quase foi para o segundo turno na Prefeitura de São Paulo. Então pode pintar uma nova liderança, surgimento de uma nova liderança, com as tecnologias de informação que hoje a gente tem, que de repente, bum, explode e pode ser a gente. Mas dito isso, do que está aí posto, certamente que a linha é uma coisa Bukele e Milei. Eles são as duas referências principais. Né? Então, e aí eu volto, eu vou utilizar isso como gancho pra gente falar daquilo que eu acho que era o ponto central, que é sobre como é que se deu a construção da direita nos últimos anos e se a gente errou o paradigma ideológico, talvez, sei lá, quando a direita nasceu, essa nova direita. Porque assim, a gente tá indo pra um lado que talvez o Milei seja parecido com alguma coisa que a gente tinha no nascimento da direita. Certamente né? O Bukele não. Mas o Bukele não. Não. O Bukele não tem nada a ver. Exatamente. O que acontece é o seguinte, é muito difícil fazer esses julgamentos, tais como a gente errou naquilo, porque meio que eu acredito que aquela síntese era inevitável, era um pouco o que iria acontecer naturalmente, dadas as circunstâncias que ali se encontravam. Né? Eu já escrevi alguns textos falando da matriz da direita brasileira e eu sempre faço a seguinte observação. A direita brasileira surge de uma matriz dupla. Isso aqui é quase dogmático e categórico, eu fico repetindo, porque qual é essa matriz dupla? A matriz dupla é o Instituto Liberal do Rio de Janeiro e Olavo de Carvalho. Se a gente pode atribuir uma paternidade à direita, a paternidade é essa paternidade bifonte de duas caras, o Instituto Liberal e Olavo de Carvalho, sendo que nessa paternidade o aspecto mais importante é o próprio Olavo e de alguma maneira o pensamento do Olavo absorveu o pensamento do Instituto Liberal, pelas razões que eu vou aqui expor. O Instituto Liberal ele foi fundado em 1983, ele não é uma instituição tão nova, hoje é uma instituição que perdeu qualquer prestígio, não tem realmente muita relevância, mas ali na década de 90, que é quando o caldo teórico da nova direita brasileira aparece, o Instituto Liberal tinha um papel relevante. Qual era o papel relevante? Sabe a escola austríaca que todo mundo, de alguma maneira, lê e topa e tem a ver aí com a formação de uma galera grande da direita brasileira? A escola austríaca se popularizou no Brasil graças ao Instituto Liberal, antes do Instituto Mises e tudo mais. Por quê? Porque o Instituto foi fundado por um empresário canadense
que calhou de ser também um tradutor, era o Donald Stewart. Ele fez a tradução inteira da Ação Humana de Mises, aquele calhamaço, e organizou, junto com os Hepfield deles, empresários que tinham grana, uma série de traduções daquele texto sobre o cálculo econômico do Ben Baver, que é a refutação do cálculo econômico socialista, traduções de texto de Hayek, tradução de texto de Mises, e ele foi fazendo ali aquele trabalho. Este trabalho, que era veiculado nos bastidores da internet, assim, com muito pouca atenção, digamos assim, mainstream, começou a correr meio que subterraneamente em todas as redes sociais quando elas apareceram. Então, por exemplo, no Orkut. O Orkut foi a primeira delas todas. No Orkut se discutia isso aí direto. No MSN, antigo MSN, você tinha grupos liberais, libertários. Eu lembro de ter participado, por exemplo, de um grupo que era para criar o primeiro partido libertário do Brasil. E eu estava lá. Eu não era libertário, mas eu estava lá vendo. Era até quem tocava isso aí, o Juliano Torres, que depois ele se envolveu no SFL, parece que teve um envolvimento meio assim, obscuro, sei lá. Mas ele estava tocando isso, se eu não me engano. Então você tinha o subterrâneo da direita liberal, ela estava ali se articulando entre... da hora que você tá na direita desde esse tempo aí. Eu estou há 21 anos. Eu acompanho a direita há 21 anos. Eu não estou desde esse tempo, eu estou um pouco depois. Isso a gente está falando de eventos que ocorreram há 30 anos atrás. Mais ou menos 30 anos atrás. Então, eu peguei isso quando já estava mais frutificado. E aí você tinha isso, e você tinha o Olavo, que foi realmente o grande criador da direita. Sim. E uma parte considerável dos problemas da direita brasileira ainda é o reflexo, olha só, ainda é o reflexo da intervenção política do Olavo, política intelectual do Olavo, no princípio. Por isso o Olavo é uma referência absolutamente incontornável. Ninguém que pretenda entender a direita brasileira pode entendê-la sem entender o Olavo. O Olavo é o centro da coisa. E ele gostava muito de se gabar, de ser o centro, e ele era mesmo. Agora, ser o centro da coisa nem sempre é só positivo. Às vezes é positivo e também tem um aspecto negativo, que é quando a coisa reflete os seus defeitos. E a coisa refletia alguns defeitos do Olavo. Então, o que o Olavo fez? Olavo, na década de 90, ele passa por uma mutação pessoal, uma mudança de orientação biográfica, da trajetória da sua vida. Antes da década de 90, ele era um professor de astrologia, ele se dedicava a estudar astrologia, ele auxiliou um psicólogo argentino que veio para o Brasil, Juan Alfredo César Miller, que além de ser psicólogo era um mago e um alquimista, e efetivamente um mago e um alquimista. Esse cara tinha estudado em Zurique, no Instituto Jung, com um discípulo lá de Freud, o Lippotzonde, e ele trouxe as teorias psicológicas do Lippotzonde para o Brasil, o Juan Alfredo César Miller, e encontrou no Olavo uma espécie de secretário, de ajudante e tal. Então, o Olavo foi escritor daquela revista esotérica, Planeta. Ele teve uma loja uma livraria, se eu não me engano, esotérica. Ele conhecia os meios esotéricos ocultistas do Brasil. Então, o que era o Olavo? O Olavo era um autodidata em filosofia, muito, muito interessado em questões ocultas. Era isso. Na década de 90, há um shift, há uma mudança de orientação importante. Na época ele já era famoso, ele já era conhecido? Não, ele não era conhecido. Ele era conhecido em círculos menos conhecidos. Tá. Ele circulava ainda num subterrâneo, então não era um cara conhecido. Nesses círculos... Quando é que ele veio a ser conhecido? Eu vou lhe dizer. Ele veio a ser conhecido quando ele publicou um livro que foi um best-seller da época, chamado Um Imbecil Coletivo. Ele publicou 4 livros na década de 90. O primeiro deles foi, eu não sei se foi a publicação ou a escrita desse livro que antecedeu, Uma Filosofia Aristotélica na Cultura, que depois virou o Aristóteles Nova Perspectiva, O Imbecil Coletivo, A Nova Era e a Revolução Cultural e O Jardim das Aflições. O Imbecil Coletivo virou um best-seller automático. Por que virou um best-seller? Porque O Imbecil Coletivo é um livro, para quem leu, muito engraçado, muito bem escrito, ele tinha o cariz de ser um grande escritor, e que faz uma polêmica desbragada, uma polêmica assim, violentíssima contra o mandarinato acadêmico da esquerda. Então todos aqueles professores quase intocáveis, figuras assim, que tinham um halo de quase sacralidade em torno deles, o Janotti, o Gerd Bornheim, o Muniz Sodré, o Oswaldo Porchat,
essa galera toda, assim, ele atacou todos esses caras com muita veemência, com muita agressividade. Quando isso aconteceu, e as pessoas começaram a ler, a mídia naturalmente se voltou para isso. E aí ele passou a escrever em vários jornais. Esses intelectuais que foram atacados, alguns ficaram em silêncio e mostraram desprezo, não vou me dignar a rebaixar-me à altura desse autodidata, não vou respondê-lo. Outros responderam, ele foi para cima, então começou a haver naquela época uma polêmica muito intensa. Como no período a cultura de vídeo ainda era bem menos disseminada do que é hoje, as pessoas travavam suas polêmicas escrevendo. Então ele tem inúmeros textos escritos refutando um monte de gente trocando farpas, aquela coisa. E aí a partir daí ele começa a ficar famoso e ele começa a pontificar sobre assuntos de direita, de política, no jornal. Ele ganha vários empregos de jornais de prestígio na época. O Globo, Folha de São Paulo, Revista Época, Veja, ele escreveu para todos esses veículos. Depois ele foi perdendo os empregos. Mas ele, em algum ponto da trajetória dele, ele escreveu para grandes veículos mainstream. Quando ele escreve para grandes veículos mainstream e quando o imbecil coletivo explode, ele se torna um cara conhecido. E aí ele passa a falar com uma massa crescente de pessoas interessadas naquilo ali, através do site dele principal, Sapiência No Auce Malícia, e aquele site se torna a referência básica para todo mundo que chegava com algum interesse em direita brasileira. Então, você tinha algum interesse em direita brasileira, o que você achava na época? Você achava esse site, você achava a Mídia Sem Máscara, você achava alguns blogs, você achava o Instituto Liberal, era isso, era aquele mundinho. E por que eu digo que ele foi fundamental? Porque tanto o Instituto Liberal quanto ele próprio tinham como grande referência teórica em economia Ludwig von Mises. Na parte de gurus, que era uma parte que ficava no site do Sapiência, eu acho que hoje não tem mais, mas vinha lá uma lista de gurus, ele tinha um monte de gurus, e um dos gurus ali era o Ludwig von Mises. Segundo ele, era o mais genial de todos os economistas e tal. E também nessa época, quer dizer, aí já um pouco, consideravelmente posterior, na verdade, você teve algumas fundações e institutos gringos vindo para o Brasil, colocando um pezinho aqui no Brasil. Então, Students for Liberty, as iniciativas do Cato, as iniciativas do Atlas, tudo isso começou a pintar aqui no Brasil. E aí pintou, quer dizer, se configurou uma direita que era como? Que era ao mesmo tempo conservadora, em matéria de moral, liberal, austríaca em matéria de economia e que partilhava de uma certa inclinação para a polêmica, a cultura da refutação, a cultura do embate intelectual, não necessariamente qualificado, mas que gostava dessas coisas. Esta é a direita brasileira como ela se origina. Sim. Todos vocês aí que conhecem a direita brasileira, vocês podem perceber nessa descrição que eu dei a semelhança que existe entre isso e o que vocês veem hoje ainda. Então por quê? Porque foi criado desta forma. Então foi criado a partir daí. Qual o problema disso? Existem alguns problemas nessa construção. A gente pode destacar os seguintes. O primeiro problema é, essa direita claramente era uma direita importada. Embora o Olavo fosse brasileiro e fosse um pensador daqui, essa direita não guardava uma linha de continuidade clara com a sua própria história, com a história da direita brasileira antes da nova direita, porque assim, a direita não é uma coisa que apareceu agora. É algo tipo muito novo, assim. Então, mas a direita, ela tá aí desde... Sim, mas essa era completamente descolado daquilo que tava... completamente descolado. Quer dizer, o que era a direita mais antiga? Era uma direita muito ligada à Igreja Católica, ao pensamento de Gilberto Freire e de alguns sociólogos conservadores no Brasil. De alguma maneira o Olavo ainda tinha relação com esses caras. Então, por exemplo, quando ele escreve O Futuro do Pensamento Brasileiro, ele destaca 4 grandes pensadores que serão para ele as bases de uma cultura nacional renovada. Ele cita Gilberto Freire, Miguel Reale, Otto Maria Carpo e Mário Ferreira dos Santos. Então, ali está contida a universalidade de Gilberto Freire. Ele escreveu um artigo sobre Gilberto Freire, mas a continuidade do pensamento em termos econômicos, sociais, não era mais freiriana. Devia-se muito mais, acreditava-se muito mais esse pensamento a uma matriz norte-americana,
que lá nos Estados Unidos havia feito a síntese de liberalismo e conservadorismo, uma coisa muito mais reaganista, muito mais baseada no movimento conservador intelectual norte-americano, do que propriamente nas nossas tradições autóctones. E isso significou alguma coisa para o Brasil, significou uma certa perda de identidade do processo. O segundo problema que a gente pode levantar é o seguinte, e esse é um problema para mim que tá óbvio, a desqualificação generalizada da instituição universitária, que é uma coisa que foi muito, muito, muito forte na retórica do Olavo, e que foi transmitida para todas as gerações que vieram com ele. Ou seja, a ideia de, nós estamos aqui operacionalizando uma renovação cultural, uma restauração cultural. Essa restauração ela não exige nenhuma presença nas instituições oficiais do conhecimento, porque essas instituições estão deturpadas, etc, etc. E isto aqui vai destruir essas instituições, torná-las completamente obsoletas, e nós vamos recuperar a cultura nacional através disso. Isso não aconteceu. E não aconteceu por quê? Porque esta construção ela era manca, ela era frágil sob diversos aspectos. Uma dessas fragilidades é precisamente o fato de que ela deveria ser constituída por um curso que inicialmente era presencial, o Seminário de Filosofia era presencial, que depois se tornou online, mas um curso sem a estrutura de provas e as exigências e tal de você estar formando um intelectual profissional em alguma coisa. Sim. Então, por exemplo, você poderia assistir os cursos do Olavo anos a fio e não escrever nada, e não escrever um texto, e não aprender a escrever um livro de 100 páginas, que é mais ou menos o que você faz numa dissertação, e não aprender a escrever um livro de 200 páginas original, que é mais ou menos o que você faz numa tese, e não... Você poderia ficar ali, eu tô ali assistindo, tal, anotando algumas coisas, lendo livros a partir daquela leitura que o Olavo indicava e só. É óbvio que a força de disciplinamento, aculturação e formação de um curso livre que você frequenta sem grandes obrigações de entregar nada, não é maior do que a formação numa instituição acadêmica. A instituição acadêmica ela é mais exigente. Só que parecia o contrário para as pessoas que estavam ali, porque elas estavam imbuídas de crenças do tipo que a universidade não prestava. Por quê? Porque a universidade brasileira e mundial tem problemas. E ao olhar os problemas disso aqui, você tem a tendência, você não vê os problemas de onde você está. Você não perceber quais são os problemas aqui. E isso foi uma coisa muito, 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 muito ruim. Eu acho que é uma coisa muito ruim. A terceira coisa quando o Olavo falava para as pessoas e tal, a internet, eu sempre repito isso, a internet se tornou e era o principal meio de comunicação de toda a direita, de como ela tinha os contatos, o que ela escrevia. Então, por exemplo, a gente lia os blogs e tal. Isso tornou a direita, no mundo inteiro, mas no Brasil com muita intensidade, particularmente dependente da internet. Muito dependente. Dependente a ponto dela não conseguir colocar um pé firme em nenhum outro campo para além da internet. Então isso a limitou a um fenômeno digital, com todos os problemas do fenômeno digital. Então esse foi o terceiro problema. O quarto problema é que o Olavo tinha vícios e defeitos de personalidade, em minha opinião, que se transmitiram para os seus alunos e para a direita como um todo. Por exemplo, essa inclinação a soluções bruscas, ou a entrar em guerras e disputas narrativas muito agressivas, muito polêmicas, em que você desqualifica o outro completamente. Tal. Isso é uma coisa característica do estilo polemista de ser do Olavo. E praticamente todo mundo na direita é assim. Vídeo o Nando Moura. O Nando Moura não está fazendo isso com a gente. O Nando Moura detesta o Olavo hoje, mas no fundo ele é um olavete, porque ele fala em termos, assim, a intensidade, o furor dele parece muito com o furor olavete. Então tudo isso... E o bolsonarismo, ele faz isso. Exato. Total, assim. Então, tudo isso vem dessa origem. Sim. Então, a origem que colocou problemas. Sim. E aí, você falou que para entender a direita você precisa entender o Olavo. Você respeita o Olavo de certa forma. Né? Sim, claro. Então, mas, assim, você também compreende que, por exemplo, eu já vi um comentário seu sobre... Justamente, eu acho que esse livro... de Aristóteles, do Olavo. Que assim, ele não é um grande entendedor de Aristóteles.
Eu ia perguntar, tipo assim, no que você respeita muito o Olavo, que ele é realmente muito bom, e no que ele ficava dando pitaco que ele tá... Então, vamos... Porque é isso que eu ouço, assim, que ele ficava dando pitaco em tudo, porque eu realmente não conheço o pensamento do Olavo. Tá, ok. Eu vou formular essa pergunta, essa resposta, de uma tal maneira que eu consigo contemplar o que eu quero dizer. É preciso que vocês entendam não apenas quem ele foi, mas a qual tradição, de certa maneira, de pensamento do Brasil ele estava vinculado, ao que ele representava. E aí eu vou dar uma explicação histórica. Aqui no Brasil, a filosofia brasileira, tem uma longa história de autodidatismo da parte de pensadores que se formaram, né, em outras faculdades, por exemplo, em Direito e Medicina, as duas faculdades mais antigas do Brasil são Direito e Medicina, Sim. que se formavam em Direito e Medicina e que estudavam filosofia por conta própria a partir da sua curiosidade intelectual. Essas pessoas, no final do século XIX, nas primeiras décadas do século XX, 1910, 1920, 30, 40, 50, essas pessoas tinham uma formação que era a formação do autodidata. Uma formação que você pode ter uma grande cultura, uma vasta cultura, mas que ao mesmo tempo você não tem as exigências analíticas de um especialista. Então você vai lendo, formando e enxergando a coisa meio que panoramicamente. Os filósofos brasileiros que constituíram seu pensamento nessa configuração, como Tobias Barreto, Isaías Alves, Farias Brito, e Silvio Romero, também, que foi um crítico literário, mas também um filósofo. Esses pensadores, eles vinham dessa tradição do autodidatismo, e o Olavo é um remanescente dessa tradição. Ele é, na realidade, um dos últimos grandes autodidatas em filosofia do Brasil. Uma das últimas pessoas que tem essa tradição autodidata, que criou uma obra, é o Olavo. Dito isso, em paralelo com essa formação, havia uma segunda formação, segunda origem da filosofia brasileira, que era a origem católica. Então a filosofia brasileira é também bastante católica. As escolas de teologia, as escolas de filosofia no Brasil ensinavam tomismo, ensinavam escolástica tomista. Então, por exemplo, um filósofo como Mário Ferreira dos Santos, cuja obra Olavo redescobriu e tornou a falar muito dele, celebrá-lo, exaltá-lo como um grande pensador que foi. Mário Ferreira dos Santos teve uma formação jesuítica. Estudou num colégio de jesuítas, ele tinha entre os seus pares, amigos, outros jesuítas, e ele era, no fundo, um grande filósofo autodidata que aprendeu escolástica e que, enfim, enveredou por essa trilha. E, em terceiro lugar, e já um pouco mais posterior, ou seja, originando-se depois tanto da tradição autodidata quanto da tradição de filosofia escolástica tomista, surge a tradição de pesquisa acadêmica em filosofia no Brasil com a USP. Eu acho que eu cheguei a falar disso naquele podcast inicial que a gente fez. A USP veio com uma missão francesa, os caras vieram, montaram isso aqui. Quando você tem um filósofo autodidata e os especialistas, para o autodidata alcançar o nível de rigor dos especialistas, não é uma coisa tão fácil assim. Ele vai ter que forçar muito a mão. Eu acho que Olavo nunca alcançou este rigor. Ele tem textos que ele satiriza o rigor uspiano, então, o texto dele chama Mademoiselle Le Rigueur, e ele faz um monte de zoação com aquilo ali. Mas quando eu leio um livro como Aristóteles em Nova Perspectiva, e eu leio, por exemplo, a Ciência e Dialética em Aristóteles, do Porchat, ou os livros que o Círculo de Lógicos de Campinas escreve sobre Aristóteles, eu vejo uma diferença de qualidade, uma diferença de profundidade, de detalhe no tratamento do texto filosófico, que nas melhores teses, claro, tem um monte de tese ruim sendo feita no Brasil, mas nas melhores teses, nos melhores trabalhos acadêmicos, a galera que está no topo, alcança-se aqui no Brasil. Um nível de detalhe, de rigor, de interpretação de texto que se alcança. E isso, ao contrário do que Olavetes e similares dizem, não é uma particularidade do Brasil. Só o Brasil é assim porque o Brasil não tem filosofia original, e na Europa e nos Estados Unidos é diferente. Não, não é. Em todo o mundo acadêmico, seja europeu, seja norte-americano,
boa parte dos filósofos, empregados, doutores e professores das várias universidades são intérpretes de filosofias alheias. Tem textos interpretando filosofias alheias. O surgimento de pensadores originais importantes é algo raro, mesmo no contexto americano e mesmo no contexto europeu. Então, quem foi Olavo? Olavo foi um cara que buscou ser este pensador e que eu acho que tem pontos fortes que são manifestos. Por exemplo, o ponto mais forte que fica logo em evidência a qualquer um que lê os textos dele, ele sabia escrever muito bem. Ele era um grande escritor. Ele possuía um estilo próprio, que é facilmente identificável. Você lê e você sabe que é o texto do Olavo. Esse estilo prendia demais o leitor. Então, por exemplo, eu lembro de ter lido Jardim das Aflições em 2 dias. Eu li porque você vai lendo, é muito fluido, é muito interessante a forma como ele cativa, ali ele prende. Eu não vou fazer aqui uma análise estilística do estilo do Olavo, nem saberia fazer, mas é um estilo muito próprio. Então esse é um ponto forte. Ele efetivamente foi um grande erudito, no sentido de que ele estudou muitas coisas. Ele lia em vários idiomas, então ele conseguia acessar nos originais textos em italiano, em francês, em inglês, sabia um pouquinho de alemão, lia árabe clássico. Então ele tinha a formação linguística, ele tinha uma formação linguística de um erudito respeitável. É difícil ter essa formação. Eu estou fazendo a minha, estou aprendendo alemão agora. Eu leio em francês, mas alemão é absurdo, né, velho? Não tanto. Não, é uma língua metódica. Pô, eu tentei já. Mas dá. Assim. Se você tentou sozinho? Tentei sozinho. Não, sozinho é difícil. Sozinho, eu acho que qualquer língua sozinho é difícil. A não ser que seja italiano, talvez seja mais fácil. Mas é difícil. Eu leio em francês um pouco, mas tem que aprender alemão. Talvez eu precise aprender latim por conta dos meus estudos. Árabe eu vou aprender. Então, assim, é uma formação linguística que eu ainda estou adquirindo. Não é fácil adquirir toda essa formação. Então, ele tinha essa formação e ele era propriamente um erudito, ou seja, ele leu muitas coisas. Ele sabia fazer referências ao mundo inteiro de coisas que ele havia lido, inclusive diversas obras clássicas em várias áreas do conhecimento. E o quarto ponto que eu destaco aqui como um ponto forte dele era a sua originalidade, a sua audácia. Ele era um cara que tinha coragem de pensar e coragem de dizer algo novo no seu próprio nome. E este ponto, que é um ponto contencioso de crítica olavete às universidades, é verdadeiro. É verdadeiro e reconhecido pelos próprios mandarins da universidade. Outro dia eu estava na USP ouvindo um colóquio em que se discutiam as consequências da adoção do método estruturalista de textos, e uma das consequências que foi levantada ali por um professor é que aquilo ali tinha debilitado a criatividade da filosofia brasileira. Por quê? Porque a leitura estruturalista, como se faz até hoje na USP, em várias universidades brasileiras, basicamente consiste em você escolher um autor canônico, um grande autor do cânone ocidental, ler esse autor o resto da sua vida, por anos e anos e anos e anos a fio, e se tornar um especialista que sabe, de trás para frente, a estrutura lógica minuciosa, o mais minuciosamente possível, do sistema que aquele autor escreveu. Você pode ficar nessa atividade anos e anos e anos e não entregar nenhum argumento próprio, e não entregar nada, nenhuma ideia original, nenhum conceito que você mesmo forjou. Olavo não tinha medo de criar essas coisas. Ele criava. Não necessariamente eram as teorias mais profundas do mundo. Eu acho que há muita superficialidade em muita coisa que ele criou. Então, por exemplo, ele criou aquela famosa teoria das camadas da personalidade, que os olavetes adoram falar, você é camada 5, eu sou camada 4. Desse jeito, parecendo uns meninos abobaiados. Mas ele criou lá a teoria da camada, mas não é uma teoria. É assim, tem uns rascunhos sobre a correspondência de teorias psicológicas, de teorias psicológicas de outros autores com certas camadas da personalidade. Então ele busca ali uma síntese das várias escolas existentes da psicologia humana. Qual é a ideia dele? É que essas escolas endereçam problemas diferentes, porque esses problemas se enraizam, eles aparecem em camadas da personalidade diferentes. Então, por que existe a teoria de Jung, a teoria de Freud, a teoria de
Viktor Frankl e tal. Em qual camada esses problemas da personalidade aparecem? E com isso, ele pretendia fazer uma síntese dessas coisas, uma espécie de ecumenismo psicológico. Então, ele realmente... Só que isso... Não tinha medo, assim, tinha medo. Porque é isso que eu ouço muito sobre ele. Tipo, ele formulava teorias em vários campos. Ele ia falando. Entendeu? Então, assim, ele tinha essa coisa, ele não tinha medo de pensar, mas essa não é uma teoria, tem um rascunho. Ou, por exemplo, a teoria da tripla intuição, não sei se ele desenvolveu, que seria uma teoria epistemológica, segundo a qual o conhecimento humano ele é sempre intuitivo. Não sei se ele desenvolveu isso. Por exemplo, eu nunca vi um texto rigoroso, longo o suficiente, detalhado para ver essa teoria sendo formada. É diferente você pegar um livro como A Ação Comunicativa de Habermas, em que ele desenvolve a teoria dele sobre a ação. Aquilo ali é uma teoria mesmo. O cara montou mais de 1000 páginas, sabe? É rigoroso e vai, e você tem um tratamento dos problemas conceituais que é muito sofisticado e está no nível mais alto da tradição mundial. Isso eu não vejo no Olavo. Eu não vejo. Eu vejo um autor com muitos insights, com livros que eu aprecio bastante. O Jardim das Aflições, por exemplo, é uma grande interpretação da cultura ocidental, do desenvolvimento da cultura ocidental, muito original, muito bom. O Aristóteles Nova Perspectiva é um texto original, embora eu acho que falte rigor no tratamento do texto aristotélico. Aí ele tem, por exemplo, toda a parte jornalística, as polêmicas que ele fez, a quantidade grande de autores e livros que ele disponibilizou graças à sua influência. Um monte de gente não era lido no Brasil e passou a ser lido por causa do Olavo. Eric Wegelin, Mário Ferreira dos Santos, Bernard Loner, Javier Zubiri, Louis Lavelle, René Girard, um monte de gente. O Olavo disseminou muito no Brasil e foi essencial para a fortuna crítica desses autores. Então, me parece que tem aí um problema, porque vamos lá, então o Olavo ele é indiscutivelmente um erudito, um baita erudito, e ele é indiscutivelmente um autor extremamente original. Ele é Só que é original em vários campos. Ele é um autodidata, não muito rigoroso em vários campos. Então, esse que é o problema. Aí faltava faltava mais rigor, faltava mais... ficou muito no superficial, é isso? Então, mas aí não tem justamente essa questão de, tipo, esse problema de a ultra especialização, como você mesmo disse, em um autor, e ao mesmo tempo o Olavo, que, por exemplo, era superficial em vários temas. Não existe uma dicotomia. Eu acho que colocasse nesses termos que ele era superficial em vários temas... É demais, daí. É uma maneira muito interrogatória de formular a questão. Como eu disse, ele tinha algumas limitações típicas de um autodidata, de uma pessoa que está construindo conhecimento sem estar em instituições formais para isso. Então, a filosofia dele me lembra muito a filosofia desses grandes autores autodidatas do passado que eu citei aqui, Tobias Barreto, Farias Brito, etc. Ela é uma filosofia de segunda ordem em relação aos grandes pensadores universais, mesmo os contemporâneos. Então, assim, Olavo não ocupa uma posição na cultura similar à posição de um Michel Foucault, ou de um Habermas, ou de um historiador como Koselleck, ou de um Leo Strauss. Ele não ocupa esta posição. Não ocupa e nunca vai ocupar. O que ele fez, a contribuição dele, que eu li, não li tudo, evidentemente, mas li uma parte, não o recomenda a essa altura. Ele não está nesse ponto. Nesse sentido, assim, ele não é de fato central para a filosofia no século XX. Tanto que ele não é tão lido assim, né? Ele é lido obviamente pelos seus alunos, pelas pessoas interessadas, mas ele é um cara ainda muito marginal. Aí alguém pode dizer, mas ele é marginal porque a academia o despreza. Não é só por isso. É pelo peso intelectual da obra dele, que não é tão grande assim. E isso é um ponto muito complicado para os olavetes, porque a tendência dos olavetes é exagerar o tamanho do mestre. Então os olavetes, eles resistem a isso. E eles tendem, por exemplo, você faz essa observação, a dizer que você está com inveja, você é um invejoso, não sei o quê. E não é simplesmente um juízo, né? Agora você falou do antagonismo que existiria entre você ser mais universal e você ser mais especializado.
No caso dos grandes pensadores, esse antagonismo é vencido. Vou dar o exemplo do Charles Taylor. Charles Taylor é um dos maiores filósofos, acho que ele está vivo, um dos maiores filósofos vivos do mundo. É um pensador canadense, assim, constantemente chamado para dar palestras em todos os lugares possíveis e imagináveis. Em Roma, na Universidade Gregoriana de Roma, em Berkeley, Harvard, universidades europeias, enfim, é um cara muito importante realmente. Tá. E o que a obra dele, né, é uma obra vasta, né, mais de uma dezena de livros. Ele tem um livro que é um estudo especializado de um pensador, como se fosse o Aristóteles Nova Perspectiva. Ele tem um livro que é sobre Hegel. É um livro desse tamanho aqui, chama-se Hegel. Inclusive tem a publicação desse livro pela Realizações. Assim, é espetacular. O negócio é espetacular. Um livro magnífico sobre Hegel. Sim. Assim, aquele livro sobre Hegel é comparável às obras dos maiores especialistas em Hegel do mundo. Então, é um livro que qualquer hegeliano pode ler, é um livro muito importante sobre Hegel. Então, ele, enquanto especialista, ele tem uma posição que é comparável a qualquer especialista de Hegel do mundo. Sim. Mas ele não só tem isso. Ele tem textos que são originais, em que ele apresenta a sua própria filosofia. Tem dois que são os dois maiores, os mais importantes. As Fontes do Self, que é um texto assim, de umas 500, 600 páginas, sobre a constituição da subjetividade moderna, que ele pega aí desde o... ele vai nos clássicos, atravessa Agostinho, mas se concentra entre os modernos. Um livro de uma erudição assim, espetacular, um negócio impressionante. Muito rigoroso, muito profundo, pensador grande. Sim. E que é discutido no mundo inteiro. E tem um outro livro maior ainda, que eu considero melhor ainda, chamado A Secular Age, que é um calhamaço de mais de 1000 páginas sobre a secularização da religião católica, né, da religião cristã no Ocidente, porque o Charles Taylor é um filósofo cristão, um filósofo católico. Talvez seja, se não, ou um dos maiores filósofos católicos vivos. Interessante. Então, um cara desse, assim, ele tem essas duas obras, ele tem intervenções políticas, ele é um dos formuladores, para quem não sabe, do multiculturalismo. Sabe esse multiculturalismo tão odiado? Multiculturalismo. Esse filósofo católico. Então, curioso, né? Ele é um dos formuladores do multiculturalismo. Não o único, mas um deles. Ele sempre faz referências ao contexto dele de Quebec, do Canadá. Ele é um cara que tem muitos discípulos muito importantes na filosofia, assim, muito importantes. E que ele praticamente foi um dos formuladores também de um dos mais poderosos ataques ao liberalismo nos debates filosóficos e de filosofia política nas últimas décadas, que é a posição comunitarista. Aqueles filósofos que colocam a primazia, digamos assim, do valor na noção de comunidade e não na noção de liberdade individual. E ele constrói isso aí, vários discípulos dele escreveram textos contra liberais famosos, como John Rawls, o Michael Sandel, que é um aluno dele, escreveu um texto contra o Rawls, que é o texto mais importante de ataque à filosofia do Rawls da história. Então, assim, um cara desse, ele tem um trabalho especializado, ele tem um trabalho rigoroso, ele é um erudito, ele tem tudo. E aí ele é, evidentemente, um pensador de renome mundial. Que conseguiu fazer, tipo, um pensador de renome mundial, mas, assim, a gente não tem pessoas assim no Brasil. Não existe. Neste patamar que eu estou aqui, não há ninguém, na verdade. Ele é de onde? É do Canadá. Do Canadá. Tá, então aí voltando ali para a questão da direita. Aí temos o Olavo, temos o Instituto Liberal, e isso produz o bolsonarismo, mas também não só o bolsonarismo, produz, tipo assim, o MBL surgiu de algo disso, né? O pensamento do MBL inicial era exatamente, a gente tinha vários aspectos do Instituto Liberal, né, em termos de economia, acho que continua tendo algo parecido ainda. Muito polêmico. E em termos conservadores, o famoso liberal na economia e conservador nos costumes. Né? É isso, exatamente. Esse famoso liberal na economia e conservador nos costumes é uma criação aqui no Brasil do Instituto Liberal do Olavo de Carvalho. Sim. E, obviamente, uma criação inspirada nos modelos americanos, de uma certa direita americana. Claro,
hoje a gente está cada vez mais indo para um caminho próprio. Mas mesmo esse caminho próprio, ainda é bastante tributário de tudo isso. A gente e eu acho que nunca vai deixar de ser completamente um produto do que foi a nova direita brasileira como um todo. Mesmo que a gente se afaste, mesmo que tenha algumas marcas que são muito, muito fortes. E esse discurso, ele se transformou em slogans, né, que foram muito disseminados no Brasil. Então, por exemplo, a ideia de que o Brasil sempre está no risco de se tornar um país comunista. Claro, isso o MBL abandonou, graças a Deus. Né? Mas era uma ideia muito forte lá em 2015. Não no MBL, mas naquelas pessoas que ali se organizavam para fazer as manifestações. Tal. O exemplo da Venezuela, o discurso das liberdades individuais, do empreendedorismo, tudo isso está no DNA da direita, está no sangue da direita. Então, mas isso aí não tá... Você até disse que isso está muito ligado a, por exemplo, uma mentalidade meio Reagan da vida e etc, né? Isso não está muito ligado a uma mentalidade boomer? Então, sinceramente... Se a gente começar a fazer um recorte geracional, isso começa a... Não sei, eu acho que não, cara, porque as pessoas que acompanhavam essa direita na minha época, eles não são boomers, por exemplo. Eu não sou boomer, eu não sou dessa geração. Eu acho que todas as gerações aí da direita, eles estão nesse mesmo barco. Não é uma coisa dos boomers. É uma coisa da direita. A base ideológica, assim, conceitual dela é essa. Claro, hoje a coisa tá diferente já. Por quê? Porque agora você tem novos elementos que estão tomando a cena, ou estão, digamos assim, alçados à condição agora de novos protagonistas aparecendo, que é, por exemplo, a influência dessa direita europeia, que é uma direita muito antiliberal. Sim. Então você tem aí um monte de autores, que o Orlando, por exemplo, gosta, né? O Spengler, o Julius Evola, o Carl Schmitt, e esse pessoal não tem nada a ver com liberalismo. Eles são antiliberais, autoritários, outra parada. E isto já é discurso vulgarizado para massas de jovens, de pessoas que têm canais e páginas grandes e por aí vai. Então isso já está aí no jogo também. Então, e aí... essa questão, o MBL, por exemplo, ele se construiu sob a imagem de um movimento liberal. Sim. O Kim ainda, ele se diz liberal. A grande parte das pessoas do movimento, inclusive os próprios apoiadores, se dizem liberais. Claro. E isso se deu realmente na construção dessa nova direita. E o liberalismo foi sempre, talvez, a maior corrente. Não sei se o liberalismo ou o conservadorismo, mas... E aí tá surgindo essa nova direita aí mundo afora que é antiliberal, como você disse, e que tá apontando, aparentemente, contradições relevantes, talvez. E você acha que o futuro da direita, brasileira, ela vai continuar carregando o liberalismo ou a gente vai acabar abandonando isso? Tudo indica que vai continuar carregando o liberalismo, cara. Tudo indica, porque a nossa situação é uma situação diferente da de outros lugares. Lá nos Estados Unidos, o Trump precisa estabelecer essas tarifas que ele quer e impor medidas protecionistas contra a China. Então ele está saindo, o país dele está saindo. Mas aqui no Brasil, eu francamente não sei. Eu acho que o consenso econômico liberal no Brasil ainda é bem forte. Sim. E quando você vai para as áreas duras quando você senta realmente, por exemplo, sei lá, um candidato nosso, ele vai ser entrevistado por um jornalista da Folha de São Paulo. Ele não vai fazer a tendência é que ele não faça grandes viagens em matéria econômica. É muito pesado pro cara dar um cavalo de pau e não vai. Sim. Então, por exemplo, aquela identidade que o Ciro Gomes tem, de uma identidade trabalhista, nitidamente não liberal, eu acho que esse não é o caminho do MBL, não será o caminho do MBL. Sim. A tendência é que que nós sejamos liberais e que a gente se mantenha no liberalismo, e a direita brasileira como um todo se mantém, até porque os bolsonaristas também são liberais nesse sentido. Ainda que não tenham realizado muita coisa, mas ideologicamente falando, eles estão nessa linha. Claro, agora com o Trump impondo medidas protecionistas,
eles têm um pouco mais de liberdade criativa, né, para fazer várias coisas, caso eles voltem ao governo em 2026. Mas, vendo, por exemplo, um governo Tarcísio, a tendência é que o Tarcísio faça um governo liberal, em matéria de economia. O Haddad faz um governo que também não é socialista. Então, meio que a economia brasileira é toda muito parecida. Eu não vejo ninguém tendo uma diferença muito grande, só o Ciro. Sim. Se o Ciro subisse lá, aí eu acho que ele tentaria uma coisa. E talvez ele fosse derrubado, ele não conseguisse fazer nada. Mas saindo do campo econômico, porque, por exemplo, as medidas que, por exemplo, estão sendo adotadas pelo Bukele talvez não sejam tão liberais no ponto de vista político. Né? Do ponto de vista político, a direita... do ponto de vista político, a direita brasileira sempre foi uma direita que... Como que eu vou colocar aqui? Que tem um discurso liberal ou conservador. Mas qualquer desses caras da direita, ele tranquilamente diria, não, porque eu me inspiro em Burke, a política da prudência. Um papo furado. Primeiro que é impossível fazer isso. Burke estava se referindo a um contexto que não dá para copiar. A direita brasileira não pode ser burkiana de maneira nenhuma. Depois eu posso até explicar por quê, mas é realmente impossível de acontecer. Mas as pessoas falavam lá do Burke, do liberalismo, da democracia americana, de Israel, a única democracia no Oriente Médio, todos esses slogans e palavras de ordem, de passe, circulam na direita, circulam até hoje. Só que, claro, quando você olha a prática foi completamente diferente disso. Por que a prática foi completamente diferente? Porque o nosso grande representante da direita majoritária foi um ex-militar que sonhava em dar um golpe de Estado. Então, automaticamente, você já tem a morte do liberalismo aí. Você está tentando dar um golpe, pô. E aí vem o Olavo. O Olavo, teoricamente, ele era um liberal. Ele aceitava teoricamente a democracia. Ele não é como um Dugin, que não aceita a democracia liberal. Tem, sabe, uma posição teórica contra isso aí, ou como esses caras mais autoritários aí que eu citei anteriormente. Inclusive, você organizou o debate deles. Organizei o debate deles. Não tem nada a ver. Ele era um cara que aceitava, o Bolsonaro aceita, o bolsonarismo aceita e tal. Mas na prática é diferente. Porque o Bolsonaro era assim, porque o Olavo tinha a tese segundo a qual todo o sistema político estava tomado pelos comunistas. Essa é uma tese que até hoje eles acreditam. Está tudo tomado pelos comunistas, pelos cara, mas é uma tese real que ele comunistas? Ele fala assim, comunista. Porque ele fala comunista, mas aí você vai dizer, mas eles não são comunistas, não são filiados ao Partido Comunista. E ele vai dizer que você é um imbecil, porque o que ele quer dizer, e ele explica isso em vários artigos, é que o comunismo nunca, às vezes se autoproclamou como comunismo, mas em muitos momentos da sua história disfarçou a sua natureza com diversas alianças e alianças estratégicas. Vou dar um exemplo. Quando Stalin lançou o plano dele de tomada das nações europeias do leste, o primeiro passo dos partidos comunistas, que eram minoritários, eram formar alianças que não eram comunistas, com bandeiras nacionalistas e populares, em âmbito genérico. Então formou-se coalizões ali no leste europeu, em vários países do leste europeu, onde o Partido Comunista estava numa coalizão, mas era uma coalizão nacionalista. Se você olhasse o programa de um partido desse, ou o discurso propagandístico do partido desse, você dizer, não, esse partido não é comunista, ele é um partido nacionalista, mas ele era um partido comunista. E, claro, com a ajuda do Exército Vermelho, a propaganda soviética, tudo, depois os partidos comunistas aceoravam, metia a revolução, acabou, prendia os caras que eram antigos parceiros, a galera, enfim, se dava mal. Mas a coisa meio foi desse jeito. Outra coisa, nos Estados Unidos, o Partido Comunista Americano, ele não ficava propondo revolução, tomar os Estados Unidos. Ele propunha cooptar artistas. Nós tínhamos um monte de artistas, desde a década de 50, em Hollywood, são fatos, que eram companheiros de viagem. O cara não é um comunista, mas ele está ali. Então, Olavo usa essa ambivalência do comunismo e aí ele vai estendendo isso, aí, claro, de forma teoricamente legítima, porque ele força a barra, a ponto que ele vai estendendo tanto, que pessoas que não são comunistas acabam sendo os idiotas úteis do comunismo, as ferramentas do comunismo, aqueles que estão servindo os parece matar. Isso. Não, mas porque o pensamento dele tem a ver muito com a Guerra Fria. Né? Sim, por isso que eu falei, uma uma questão meio boomer,
que é uma leitura essa, sim, da Guerra Fria, né? Essa, mas é bom, mas é que tá. Tipo, é isso que eu falei. Beleza, O Zoomer, ele não sente medo do comunismo, tá ligado? Tipo, a gente... Entendeu? Mais ou menos, cara. Veja, até hoje, essa retórica do comunismo é forte no discurso da direita. Sim, claro, é forte. Então. É forte. E não é nos velhos. Sim. Não é na galera que viveu na Guerra Fria. Sim. É forte porque se transmitiu e tá na mentalidade das pessoas. Sim. Então, o que acontece é isso. E existe, né? Tipo, você tem, tipo, o Partido Comunista Chinês, os caras... Tudo bem, você pode falar que não é comunista, que não é socialista, etc. Mas aí existe, eu não acho que o comunismo morreu. Exatamente, não morreu, né? Então, tem experiências postas. Claro, isso não é a mesma coisa que a gente acreditar que tem uma iminente ameaça do comunismo no Brasil, ou muito menos que as instituições brasileiras tenham sido capturadas pelos comunistas. Ou aí também se usa o sistema. Sim. Os sistemas são os esquerdopatas. Sim. São todas assim, designações muito frouxas do ponto de vista conceitual, que não resistem, mas ele tinha essa teoria. Mas eu falei dessa teoria para dizer o seguinte, que na prática política, a direita brasileira acabou sendo muito antidemocrática. Por quê? Se você, isso é uma coisa óbvia, se você acha que o sistema institucional está todo tomado, não há nada para fazer porque ele está todo tomado, e mesmo que você coloque um presidente, você não vai conseguir fazer nada porque ele está todo tomado, só lhe resta uma saída: destruir o sistema completamente. Sim. Fechar o sistema. Ter uma marreta e arrebentar com tudo. Então, essa consequência é diretamente vinculada à premissa. Você admitiu uma premissa e daí, naturalmente, a consequência segue dela. Claro, da forma como eu enxergo, que eu acho que é a realidade, não é assim. O sistema brasileiro não está tomado pelos comunistas, ele tem sim uma super protetividade e tudo mais, mas isso é normal. Todos os sistemas políticos, as burocracias, elas se encastelam e começam a se proteger, e é assim que funciona. Mas dá para operar nessa burocracia e a gente tem que ter a crença que dá para operar. É importante ter a crença que dá para operar, sim, para tentar operar. Sim. Se você não tem essa crença, você não tenta. Porque parece um serviço inútil. E aí você quer logo destruir o negócio. Então foi isso que aconteceu. Mas assim, dentro do movimento, por exemplo, a gente propõe uma nova constituinte. Então a gente enxerga que a burocracia instalada, ela é uma burocracia que não permite resolver os problemas que a gente quer resolver. Correto. Então já seria aí algo que, beleza, a gente vai chegar a isso por vias democráticas, porque a gente tem que ter deputados e etc. Mas, querendo ou não, é uma ruptura com o sistema atual, né? Eu acho que a ideia de nova constituinte é o máximo de ruptura possível de ser traduzido ou pensado em termos democráticos. Sim. Digamos, é como se tivesse aqui uma gradação das soluções em termos de quão disruptivas elas são. Aqui você tem a nova constituinte, aqui você tem uma ditadura. Sim. Uma ditadura ela é mais disruptiva porque aí você destrói o alicerce inteiro do sistema. Aí você vai fazer uma nova constituição, para outorgar uma constituição, impor, outra. Então eu acho que a nova constituinte ela está aqui, ela é o limite. E, em minha opinião, é o limite infranqueável. Isso é o máximo que a gente tem que propor. Há outras opiniões, né? Pois cara. Pesquisar muito aí nos bastidores do MBL, já vê que tem uma galera que tá empurrando isso para lá, mas eu não sou partidário Como é que funciona isso aí? Sou estritamente democrático. Vindo de Sabe como é que um muçulmano tradicionalista, anti-iluminista é extremamente democrático? Então, porque eu acredito, e eu já falei isso para a economia, mas de uma maneira geral, esse é o meu posicionamento. Eu não acredito em soluções político-econômicas, éticas e tal, que são propriamente universais. Você tem aqui uma solução e daí você aplica em todos os contextos. Não importa o que aconteça, porque essa solução é abstratamente correta. Geralmente, teorias que partem de um arcabouço a priorístico, ou seja, um arcabouço pré-experiência muito forte, muito conceitual, por exemplo, libertarianismo e tal, tendem a enxergar um arcabouço lógico e a querer que o arcabouço lógico se aplique na realidade, e eles acham, as pessoas acreditam que esse é o funcionamento correto das coisas. Eu não acho isso. O meu pensamento nesse sentido é muito mais hegeliano do que kantiano. Ele é muito mais historicista
do que racionalista. Sim. Sou muito mais historicista que racionalista, muito mais hegeliano do que kantiano. Eu acredito que há uma variação legítima de soluções possíveis, contexto a contexto, situação a situação. Dito isso, para mim, as monarquias islâmicas, elas são plenamente legítimas no contexto delas. Porque é no contexto delas. Porque é no contexto delas. No caso do Brasil, que é um país que já tem uma tradição democrática, tá, beleza, tem engateando ainda, mas existe uma tradição democrática, que teve, justificadamente, um trauma da ditadura militar que aconteceu. Claro, não foi um trauma de toda a população, não é assim, mas houve ali muitas pessoas que foram perseguidas, jornalistas, especialmente a classe artística, ativista, jornalista e intelectuais. Eu acho que para um país como esse, falar em ditadura seria um processo muito traumático. Sim. Os custos de vidas, os custos de liberdades, as chances de dar errado, porque assim também as pessoas não podem achar que ter uma ditadura é a grande solução. Por que necessariamente? Uma ditadura é merda. Boa parte das ditaduras são não são. merda, né? Assim, na África tá cheio de ditaduras. E aí, África? Mas a China, ok. Mas o Pinochet fez reformas no Chile, mas às vezes não é. Às vezes a ditadura é uma bosta. Ortega, na Nicarágua, é um ditador socialista. Sim. Não, mas a nossa ditadura aí seria... Não, necessariamente, você não sabe disso. Eu acho muito arrogante crer que você tem realmente a grande solução e que se derem todo o poder para você e tudo vai ser resolvido. Então, não acho que é um caminho, acho que é muito custoso em termos de vidas e de traumas, de coisas que a gente geraria. É também muito arriscado. É arriscado de não dar certo e é arriscado de não dar certo dando certo. Ou seja, se você consegue fazer isso, você ainda pode não entregar o que você prometeu. E se você tenta e não consegue, você vai preso, como é o caso do Bolsonaro. Então, quando você entra nessa seara, você está entrando numa seara muito arriscada, muito perigosa. Se você tem um movimento, a gente cresce, sei lá, a missão cresce, bota 20 deputados aí, não sei o quê. Se a gente começa a falar de ditadura, não, porque a nova Constituinte não passou, e agora não dá, o negócio é o seguinte, o Estado tem que ser derrubado, uma hora você vai ser preso. E a minha maluquice também, né? Porque uma ditadura vai ser dada por quem tem a arma. Ou seja, o exército, né? É porque, óbvio... Dificilmente... O Orlando citou uma coisa e é verdade. As ditaduras, normalmente, elas necessitam de um apoio civil. Sim. Então, se teve aqui no regime brasileiro, e ele é qualificado amplamente como regime civil-militar. Os esquerdistas adoram essa expressão. Ditadura empresarial militar, civil militar. Porque realmente você tem um aspecto civil ali. Você tinha partido, você tinha o Arena, que era um partido que... Mas, óbvio, a última palavra não está com os civis. E existiam momentos em que o partido Arena, que era o partido mais conservador, o partido Maluf, o partido Magalhães, se via em atrito com a junta militar. E a junta militar, quieto, e acabou. Então, realmente, quem tem a soberania mesmo, que segura o báculo, é o exército. É quem tem a arma e que obedece à arma. É possível que um presidente que não está no topo do exército exerça sobre o exército uma liderança inconteste e ele seja a figura da ditadura, como fez Vargas, como fez Mussolini. É possível, lógico que é possível. O general Roberto. Não, mas aí nesse caso o cara não seria um general. Ele seria de fora, ele se tornaria um generalíssimo, mas ele não era. É possível isso, mas também não é garantido. Aí você tem que ter uma relação muito direta com o próprio exército. É outra coisa. Isso sem falar que assim, é uma viagem complexíssima e tem vários outros poderes aqui, tem os Estados Unidos e o Brasil. Enfim, eu acho se as pessoas acham difícil mudar alguma coisa pela democracia, eu acho que essa solução aí é mais difícil ainda. Ela tem fatores mais nebulosos, muito mais nebulosos, de controle dificílimo, e para mim, a meu ver, não tem sentido se encaminhar nessa direção. Agora, só aproveitando que você falou do Islã, então, eu considero que as monarquias absolutas islâmicas são legítimas, mas eu não considero propriamente que as ditaduras islâmicas são legítimas. Há uma diferença aí. O Islã vive... Alguns países islâmicos vivem sob regimes ditatoriais, que tem um grande coeficiente de ilegitimidade. É o caso, por exemplo, do Egito.
No Egito, você teve uma eleição vitoriosa, foi a eleição da Irmandade Muçulmana, a Irmandade Muçulmana foi perseguida, derrubada, e aí se impôs lá a ditadura do Al-Sisi. Tem algumas coisas, por exemplo, eles têm uma boa relação com os sufis, com os místicos do Egito, que é uma coisa bacana, assim, mas é uma ditadura bem complicada, tem uma política para Israel muito discutível, muito submissa, e tem muitos problemas ali, e muita gente revoltada. Então tem muitas coisas no mundo islâmico que eu acho que seriam resolvidas com mais democracia. Mas a democracia que emergisse do próprio processo de transformação histórica dos muçulmanos. Porque, no fundo, no caso do mundo islâmico, o mundo islâmico anseia por unificação, né? Eu não sei quem vai conseguir proporcionar isso, se será proporcionado, mas ele anseia por unificação. O mundo islâmico, os estados islâmicos, eles são muito artificiais. Porque a forma do mundo islâmico não era o Estado-nação, a forma política não era o Estado-nação, era o califado. Sim. Era o califado com sultanatos regionais. Então, assim, no final da era islâmica, quando a Europa invade e tal, você tem 3 grandes califados. Você tem o califado Safávida, dos persas, dos xiitas, tem o califado otomano e tem o califado Mughal na Índia. Então você tem 3 grandes blocos que não eram estados-nação, eram outras coisas, eram impérios, especialmente no caso do Império Otomano, impérios multiétnicos, que tinha mais de 70 etnias, inúmeras religiões ali dentro, e eles dividiam administrativamente aquilo ali pelos milês, então funcionava de maneira diversa. Quando você tem a divisão desses países em vários estados-nação, isso vem muito por conta do processo de colonização europeu. Então é uma coisa que dá muita confusão, assim como na África dá muita confusão. Tanto a Índia quanto a China, mais a China do que a Índia, porque a Índia ainda partiu e gerou o Paquistão, mas tanto a Índia quanto a China tiveram uma vantagem sobre o mundo islâmico e também sobre o mundo africano, que foi manter a sua unidade. Então são civilizações que basicamente mantiveram a unidade de Estado-nação. No caso da Índia teve problema, porque partiu um pedaço do país e virou o Paquistão. A China não. A China manteve a China, exceto Hong Kong e tal, mas ela manteve o gordo da China aqui como um Estado-nação. Não foram vários estadinhos. E eu acho que essa é uma das condições do grande desenvolvimento, assustador desenvolvimento da China que a gente vê. É um negócio milionário aquilo ali, né? Porque manteve. Manteve. Se tivesse partido, não teria. Exatamente. Mas o mundo islâmico não manteve. O mundo islâmico foi partido. Se o mundo islâmico se unificar, aí muda tudo. Muda tudo. Aí a balança de poder no mundo muda completamente. Sim. Tá, então voltando para a questão da direita, voltando para a questão do Bukele. Tá. Porque o Bukele não é essa persona liberal. Ele tá aplicando coisas que não são liberais, propriamente ditas. Então, no mínimo, essa coisa nova vai ser algo à la Bukele, né? Pelo menos na questão da criminalidade na América Latina, que é como um todo, né? Eu a acho, Latina inteira. Isso assim, eu tenho posições muito, muito fortes também. Eu acho que em matéria de criminalidade tem que ser guerra. Sim. Guerra, intervenção muito pesada, reforma total do Código Penal, do Código Processual Penal, e isso aí exige uma alteração da Constituição, reforma do ciclo de polícia, né? O Luxo escreveu partes assim, muito interessantes no Livro Amarelo, tanto no 3º quanto no 4º fascículo, sobre o ciclo completo de polícia, necessidade das polícias serem integradas. Isso tem que ter. E aí a nossa abordagem é uma abordagem pé na porta mesmo, e tem que ser. E aí, tipo, fazer isso em El Salvador é uma coisa, fazer isso no Brasil é uma guerra de proporções bem grandes, né? Mas alguém tem comprado. Né, eu sei, é isso que eu tô falando. Aí tipo, a missão estará no poder quando essa não sei. Guerra, esse seria o objetivo? O nosso objetivo para a segurança é esse. É declarar uma guerra às facções. Que seja realmente feita e que os territórios perdidos do Brasil sejam recuperados. Sim, sim. É que às vezes a gente fala de uma maneira, mas, tipo, se a gente construir esse projeto, né,
de poder mesmo. E chega lá, às vezes a galera não entende a dimensão do que isso é, né? Tipo, é realmente liderar uma guerra. É muito arriscado. Obviamente, todas as pessoas que estiverem à frente disso vão ter que ter equipes de segurança e com muitas coisas para ver a lealdade das pessoas, senão você vai ser assassinado pelo segurança. Vai ser uma coisa muito aparatosa, muito complexa de fazer, mas tem que ser feito. Isso aí tem que ser feito. Porque a tendência do Brasil é o seguinte: as facções tomarem mais e mais e mais território. Sim. Elas não estão retraindo, não há retração das facções. As facções estão tomando mais territórios e elas vão tomar mais territórios. Sim. E vão entrar mais na política e vão entrar mais em todos os lugares. Sim. Então, quanto mais se protela esse momento da tal da guerra, mais difícil é a guerra. Se isso tivesse sido feito há 20 anos atrás, era mais fácil. Há 30 anos atrás, era mais fácil. Mas não. Assim, os caras que têm o poder no Brasil estão deixando a coisa, tá indo, e ninguém tá pau resolvendo. Alguém vai ter que resolver. Então o Brasil vai virar um país de criminoso, é isso. Cara, então, só pra que a gente já tá 1h e pouco aí, você tem as questões do livro amarelo, uma última pergunta antes da gente entrar nas mas tá perguntas. bom o podcast, eu vou... Pode seguir mais um pouquinho. Tá, eu ia fazer uma questão... Você consegue fazer uma análise meio sociológica desse fenômeno das facções na América Latina? Bom, na América Latina, não sei... Porque isso é algo meio específico daqui, então, né? Da forma como é construído. Vamos lá. No livro 4, o fascículo 4 do livro amarelo, tem uma parte extensa sobre isso. A tese lá que eu revisei é a seguinte: é a ideia de que a América Latina foi vítima de uma série de ditaduras, várias ditaduras apareceram, né? Videla na Argentina, Pinochet, ditadura brasileira. Quando esses países recuperaram a sua democracia, eles constituíram arcabouços jurídicos feitos para garantir o máximo a liberdade dos cidadãos, para colocar o máximo de garantias possíveis para que não houvesse perseguição penal processual contra as pessoas. Sim. Porque isso é típico das ditaduras. Quando isso acontece, então você tem estruturas jurídicas que não conseguem domar as facções que aparecem justamente porque elas se valem dessas garantias, dessas constituições. Então esse seria um dos aspectos. O segundo aspecto, eu acho que nós temos algumas vantagens comparativas na produção de algumas coisas. A folha de coca existe no nosso continente, a Bolívia, tudo. Sim. Então eu acho que a gente tem algumas vantagens de produção. Assim como a Europa tem vantagem comparativa na produção de sintéticos. Isso, eu acho que a gente tem algumas vantagens aqui que faz com que o tráfico de cocaína seja muito forte na América Latina. Então eu colocaria isso como o segundo ponto. O terceiro ponto é a própria bagunça administrativa dos países latino-americanos. O fato de que eles nunca conseguiram efetivamente ter uma administração sólida, muito poucos países conseguiram fazer isso. Então isso dá margem para o surgimento de facções como tem uma instabilidade institucional absurda aqui, né? É incrível. São vários fatores que eles vão juntando-se todos, e aí acaba meio que explicando por que isso aparece, né? Sim. Tem uma coisa também da psicosfera do latino. O latino é um cara que gosta muito de aventura também, né? Ele não é como o asiático. O asiático ele fica lá, né? Claro, os asiáticos têm máfias também terríveis, yakuzas, tríades. Mas aí que tá, são máfias, né? Eles não dominam territórios, eles não são tipo bárbaros dominando um pedaço do seu país, assim, sabe? É diferente. Isso só tem aqui, cara. Isso é uma parada bizarra. Por isso que não tem outro jeito além de guerra mesmo. Não tem. Os territórios eles têm que ser recuperados. Não pode ter uma favela que é da facção. Sim. Isso, inclusive, a construção disso, simbólica disso, é uma coisa assim, escandalosa. Mas ali é da facção tal. Não, é bizarro. É bizarro. Deve ser tratado como, tipo, bárbaros pegando seu território mesmo. Assim. Exatamente. Então a gente tem que fazer isso, né? A gente tem que fazer isso. É uma das tarefas duras que nós temos aí pela frente. Mas você sabe que eu acho que essa questão da segurança, sob certos aspectos, é uma das pautas mais fáceis.
e não das mais difíceis. Eu acho que a aceitação pro brasileiro vai ser sinistra. Inclusive, eu acho que é uma das melhores formas da gente capturar o nordestino. Todo mundo. Eu acho que a aceitação disso e outra... As questões conceituais que isso envolve não me parecem muito complexas. O que eu quero dizer com isso? Eu acho que meio que nós sabemos o que precisa fazer. De verdade. Sabe, claro, o livro amarelo pretende ser um planejamento para a gente saber de verdade várias coisas. Sim. Mas tem coisas que são muito complicadas, porque o nível de detalhe, por exemplo, toda a parte de economia que a gente está fazendo agora é um negócio assim muito nebuloso. São várias saídas que tem, sabe? Segurança parece mais simples. Embora a execução seja crua e, enfim, demande um esforço, mas a lógica é meio que simples. O que o Bukele fez não é muito complexo em termos conceituais. Ele fez um presídio grande pra cacete, botou as pessoas lá. Assim, tipo, tá cheio de criminoso aí, eu preciso prender eles, porque eles são criminosos. Eles estão soltos, bota eles aqui. Exatamente. Entendeu? Isso não é um negócio assim muito... Agora, sei lá, você desenvolver a tecnologia de ponta, isso é uma coisa complicada. Sim. Porque envolve educação, fazer a melhor educação possível. Tem várias e várias propostas de escolas pedagógicas diferentes, e você tem que escolher, e tem que mirar, e tem competição internacional também. Né? Tem fatores tão complicados que não é fácil visualizar o que fazer. No caso da segurança, não, me parece mais fácil. Cara, inclusive, assim, sobre essa questão de segurança, lá em Joinville eu sou o presidente da comissão de segurança, né? Daí a gente tá vendo a questão do Smart Sampa agora, que é aquelas câmeras de inteligência de reconhecimento facial, que foi instalado aqui, aí veio uma equipe do governo pra cá e tal. Cara, isso... Assim, em detrimento de uma maior segurança, a gente não tá... A extensão da burocracia desse Estado moderno não tá chegando longe demais, assim. Tipo, literalmente vai ter um monte de câmera agora, e isso com certeza vai ser uma tendência. Daqui a pouco, quando a gente tiver um país mais estruturado, a gente tiver civilizações mais estruturadas, isso vai se estender para várias administrações, ter câmera de reconhecimento facial por tudo, em todo lugar. Isso não é meio literalmente aquilo que a gente falava lá atrás? Isso é um problema. Esse é um problema muito sério. Vindo do Estado liberal. Né? Então, mas alguns teóricos chamam disso de Estado vigilante. Sim. O Estado de vigilância contínua. É aquele Estado que tem sempre um olho em cima de todos os seus cidadãos e que justamente em nome de garantir segurança e paz, vigia todo mundo. Controla todo mundo. Isso é um grandíssimo problema. E no caso de países sem tradição democrática, como a China, esse é um problema bem grave, porque eles vigiam mesmo. Então eles estão ali de olho em todo mundo. Aí você vai dizer o que fazer. Aí você entra em soluções que aí já são complexas. Já não é mais prender e matar. Aí a solução já exige pensamento divergente, várias... Prender e matar. Prender e matar, aí já é mais complicado. Em termos ideais, a segurança deve ser mantida por uma forte coesão social. Sim. O que é isso? Você tem que ter uma igualdade econômica, uma homogeneidade cultural, uma educação dos afetos e das expressões, né, imbuída nas pessoas desde a infância, para que elas cresçam e vivam harmoniosamente, ou mais harmoniosamente, mais em paz com os seus semelhantes. Sociedades nórdicas conseguiram atingir isso durante um tempo. Agora perderam por causa do problema migratório, no mundo muçulmano, tá? Mas elas atingiram um certo segredo do convívio, em que as taxas de criminalidade eram muito baixas. Sim. Sem necessariamente serem baixas, porque você está colocando câmeras e vigiando absolutamente todo mundo. Sim. As taxas eram baixas por quê? Porque você tinha esses fatores que eu citei aqui. Uma grande homogeneidade, uma educação dos afetos e da expressão adequada para formar cidadãos pacíficos e cordeiros, né? Cordeiros, cordatos. E também muita igualdade social. Grana de muita gente, de maneira que você não tem pessoas também muito pobres, porque, claro, a pobreza não é que você é pobre e você vira um criminoso. A relação não é essa. Mas a pobreza é um predisponente ao crime. É uma condição que
predispõe as pessoas, especialmente a um certo tipo de crime, que são crimes violentos. Né? Você roubar uma pessoa na mão, meter a arma nela, sequestrar, isso normalmente vem desses ambientes mais pobres. Então, com isso, você conseguiria mitigar bastante, né? É uma solução muito mais sofisticada do que a primeira. Sim. Mas, assim, a tendência dos estados é o estado de vigilância. Expandir, né? E a tendência é mesmo que eles tenham essas coisas que eu citei, que haja o estado de vigilância. Porque também tem uma coisa, e aí eu vou falar algo, isso não é nem provavelmente polêmico, mas é preciso aceitar uma certa dose de insegurança. Porque, veja, a segurança absoluta, ela se dá numa sociedade completamente vigiada e completamente fechada em termos do que o seu cidadão pode não fazer. Até em termos de educação. Você imagine uma sociedade onde ninguém fosse violento o suficiente a ponto de cometer nenhum crime nunca. Sim. O ser humano dessa sociedade seria um ser humano meio estranho. Aparentemente um ser humano muito podado. Muito castrado. Não é? Não, então quer dizer que você defende os criminosos. Não, obviamente eu não defendo os criminosos. O que eu estou dizendo é que existe uma relação entre a agressividade legítima, que se volta para finalidades boas, e o desvio dessa agressividade para o crime. A violência controlada. Né? Exatamente. A violência é um componente. A violência é um componente do ser humano. O ser humano tem uma certa dose de violência. Se você tira isso tudo na raiz, você ia produzir pessoas completamente anêmicas, sabe? Pessoas muito frágeis, quase que... Sim. Então, assim, não seria desse jeito. E outra, a gente observa que em épocas mais antigas, o mundo era mais violento. Sim. Na Idade Média, as cidades eram violentas. As cidades medievais têm índices de violência comparáveis aos índices da América Latina, altíssimos, e mais altos até do que a América Latina, na Europa. Por quê? Porque quando você tem um Estado que controla menos, as pessoas são mais violentas. Então, pega um pedaço de pau, uma faca, esfaqueia o outro. Então, estão mais naquela... É uma cultura bélica, mais intensa. Então, eu acho que perder isso também completamente e deixar todo mundo num estado de paz perpétua é meio estranho. Eu acho que isso é meio desumanizador. Sim. O ser humano é violento, né, velho? Isso sempre vai existir, né? E o problema é que daí a gente chega naquelas... que também parece uma possível tendência do Estado moderno, que é aquelas tendências transhumanistas também, né? Eu acho isso a coisa mais bizarra do mundo. Pra você se tornar... E transhumanistas não só no sentido de, tipo, você se tornar um ciborgue, mas, cara, tem biotecnologia, né? E tem engenharia genética, né? Pra você... sei lá, daqui a pouco estão controlando a genética do nascimento de um bebê para ele se tornar uma pessoa mais pacífica, entendeu? E aí eu acho que está em vias de acontecer. Isso já deve estar acontecendo. Sim. Numa camada pequena. E provavelmente a gente vai ver nas próximas décadas a disseminação desse tipo de coisa. E eu acho uma coisa bizarra. Mas aí, assim, se eu for colocar a raiz disso, eu vou ter que remontar o fio até o início da modernidade. Para mim, o projeto moderno como um todo é um projeto problemático. Eu não consigo encaixar essa sua visão catastrófica de modernidade com o futuro da direita que você enxerga democrática, assim, entendeu? Porque me parece que se realmente é catastrófico e vai, sei lá, as coisas vão implodir, que a democracia, né? Tipo, liberalismo no geral. Mas no final tudo isso vai acabar. Sim. No final o mundo vai acabar. Sim. Mas aí que tá. Se você parte da perspectiva do final e somente essa perspectiva importa, você não vai fazer nada. O que você vai fazer é ir pro mosteiro e rezar. Sim. Porque realmente o mundo vai acabar. Então, claro, essas coisas todas. Só que no nível da intervenção, da ação que eu posso fazer e cujos efeitos eu de alguma maneira consigo vislumbrar e tecer prognósticos razoáveis, o que faz sentido é essa escalada gradualista, democrática, etc. Procurar ver os meios, é o que é menos custoso. Quando eu saio disso aqui é, digamos assim, como se fosse a minha esfera de ação. Mas a minha esfera de pensamento é isso aqui. Sim. A minha esfera de pensamento não está aqui. Entendi. Por exemplo, eu penso muito sobre o futuro do mundo islâmico. Sim. Mas como é que eu posso atuar no mundo islâmico? Eu tô aqui no Brasil, Sim. Eu penso, por exemplo, em termos de séculos.
Mas a nossa ação não é em termos de séculos. Não, sim, mas é que você disse, por exemplo, nas próximas décadas esse tipo de coisa vai se desenrolar. Claro, a gente não tô falando de séculos. Não. Mas a gente, você concorda que talvez a gente esteja aí chegando numa limítrofe de uma ordem que tá Pode, pô, claro etc. que sim, concordo. Não. Deixa eu fazer então uma distinção, talvez eu não tenha sido claro o suficiente. Vou ser mais claro. Eu quero, e acho desejável, que o MBL trilhe o seu caminho dentro da ordem democrática. E que consiga chegar ao poder e que faça essas transformações dentro da ordem democrática pelas razões que eu falei. Acho que a saída da ordem democrática é muito custosa. Ela custa demais, ela é muito arriscada, tem grande chance de dar errado, etc, etc. Sim. Isto não quer dizer que eu tenha confiança de que nas próximas décadas a gente não vai ver o contrário disso. Na verdade, eu fui a pessoa que mais falou aquela tese engraçada do general Roberto. Sim. Isso várias vezes. Que a situação do Brasil e tal, era tanta crise, tal, que é possível que em algum momento pinte alguma pessoa das Forças Armadas, bata na mesa e diga, agora eu vou resolver, e ele implemente a ditadura. Eu não acho isso impossível, não. Principalmente, e aí eu acho que isso vale para esta análise e vale também para a questão da guerra civil na Europa, que a gente discutiu no último news que eu fiz com o Orlando, e coisas desse tipo, principalmente se você tiver um conflito bélico mundial. Sim. Se você tiver uma guerra mundial, aí as chances de pintar ditaduras em todos os países, de ter guerra civil em um monte de lugar, é muito alta. Historicamente está comprovado que grandes conflitos internacionais provocam o abalo de todas as estruturas político-econômicas das várias nações, mesmo que não esteja tão diretamente envolvida. Sim. Você tem um negócio que sacode tudo. Vide a onda de ditaduras que foram vistas na Guerra Fria. Sim. E a Guerra Fria nem escalou para um conflito direto entre a União Soviética e os Estados Unidos. Ela ficou fria. Mas nos países em que esse conflito se intensificou, teve guerra quente, em alguns lugares teve derrubada de governos. Vários lugares, inclusive aqui no Brasil. Então, se a gente pensar numa guerra, uma pegada entre China e Estados Unidos, a coisa pode mudar. E outra coisa, hoje, por exemplo, a gente fala de comunismo, falar do comunismo, né? O que é o comunismo? O comunismo é uma coisa muito curiosa, né? Porque ao mesmo tempo que, obviamente, a realidade atual não é a mesma da Guerra Fria, não há mais União Soviética, os partidos comunistas na Europa ou desapareceram, se tornaram minúsculos e irrelevantes, tudo isso é verdadeiro aqui no Brasil também. Você tem a segunda maior potência do mundo, que é governada por um partido que é comunista. Sim. Este simples fato é um fato de extrema importância para a história da humanidade. Isso não é uma coisa banal. Por que isso não é uma coisa banal? Porque muitos comunistas que se inspiram no exemplo soviético percebem, né, que a grande criação da Revolução de 17 foi a Revolução de 49. Eles interpretam assim. O Elias Jabbour, por exemplo, interpreta assim. Sim. Então, o que fez a Revolução de 17 de mais grandioso? Criou 49. E a China é comunista ainda. Agora, claro, a política externa chinesa é muito pouco ideológica. E internamente também, né? Eles estão numa fase, digamos, a história deles, que começa já com Deng Xiaoping, e se aprofunda aí nos últimos tempos, de abordagem muito pragmática de todas as coisas. Sim. Então, a China hoje não exporta revolução. Não vê nada. A China tem relações comerciais com os países. Né? Obviamente, onde ela se favorece nas relações. Mas é assim que ela estabelece na África, é assim que ela estabelece na América Latina. Ela não está estabelecendo exportação de revolução como a União Soviética fazia. Sim. Só que isso é agora. Eu não sei como vai ser isso da 10 a 20, a 30, a 40 anos. Sim. Talvez o partido, nos seus congressos, mude de orientação. Você tem lá um congresso do Partido Comunista em 2037 e o cara diz que agora não, agora, sei lá, tensão com os Estados Unidos e tal, e ela resolve exportar o modelo chinês de governo. E aí o modelo chinês de governo consiste em, sei lá, fazer uma revolução de certo tipo ou empoderar antigos partidos comunistas que se tornem partidos subservientes à China. E aí você pode ver uma outra configuração no mundo muito, muito mais parecida com o que aconteceu com a União Soviética no passado. Essas coisas não são impossíveis. Então tá aí, né? É óbvio, o que seria melhor mesmo seria a derrubada do Partido Comunista Chinês. Sim. Que ele fosse destruído. Mas eu não acho que isso seja possível. Pois é. E cara, pois é, velho. E aí eu recentemente vi esse news que você falou. Vocês falaram sobre a
a ascensão aí de um novo taxismo. Né? Ô Marcos, não tem problema falar anarquismo aqui, né? Ou tem? Ou você prefere que a gente fale o taxismo? Tudo sim. Tá, então o taxismo, Tá, então. taxismo. E, cara, não é possível que a gente tá voltando pra mesma situação dessa... Eu não acho que tá. Eu não acho que esteja voltando. É como aquilo que eu falei no News. Eu acho que... É que eu não vi o News inteiro. Mas o que eu falei é basicamente o seguinte. Esses grupos existem, eles têm inspirações, coisa e tal. Mas é muito diferente da situação que gerou esses fenômenos. Porque a gente tá falando de pessoas que vieram da Primeira Guerra Mundial, Sim. que tinham uma outra mentalidade, veteranos de guerra, que... Sabe, que o establishment alemão, por exemplo, era profundamente conservador, desprezava profundamente a Revolução de Weimar, os socialistas e tudo mais, embora os sociais-democratas tivessem, né, coalizão, força partidária. Então é muito diferente da situação atual. Eu não acho que é mesmo, mas pode pintar conflitos civis, gente se pegando na rua, porradaria, uns tiros, isso aí pode começar a acontecer. E é aquela coisa, se tiver uma guerra grande, aí tudo muda. Todos esses prognósticos, eles mudam completamente. Eu acho que uma das maiores prioridades na humanidade, de agora até sempre, é evitar uma grande guerra. Pois é, cara. Uma grande guerra é um risco tão grande que praticamente qualquer coisa é melhor do que uma grande guerra. Isso não é tentar evitar o inevitável? Então você tem que tentar evitar o inevitável. Porque com a tecnologia armamentícia que nós temos hoje, acaba, né? Se as potências resolvem ir com tudo, o mundo acaba. Sim. Basicamente isso. E também tem aquela questão também que talvez também e tipo, se talvez realmente chegue num nível de tensão muito grande e a galera resolve se sentar de novo para bolar uma nova ordem, essa ordem também talvez não possa ser algo, obviamente talvez é melhor que o fim do mundo, né? Mas uma ordem também é algo meio perigoso também, uma ordem... Claro que é. Assim, se a gente sair do terreno dos fatos históricos, dos prognósticos baseados em fatos, e nós formos para o terreno místico, da escatologia e tudo mais, a escatologia islâmica, assim como a cristã e várias outras, é muito taxativa e clara ao falar que no fim haverá uma grande guerra, né, e que haverá uma espécie de governo, alguma coisa assim, do mal na Terra, e que depois isso será ultrapassado. Então, a tendência é que aconteça alguma coisa nesse sentido. Eu acho que está pintando para isso, entendeu? E é curioso pensar o seguinte da história humana, né? Durante toda a história humana, pelo menos a história humana conhecida, que deixou registros históricos, nunca foi possível um governo mundial. Porque não havia sequer os meios tecnológicos para o estabelecimento de um governo mundial propriamente. Hoje existe. Hoje o mundo é pequeno. O mundo se conectou de tal maneira que já existe a possibilidade de um governo mundial. Sim. Isso você parte do pressuposto de que poderia ser o governo do demônio? Os governos, as sociedades civis, eles surgem justamente para ser um mediador de conflitos, né? Tipo, numa comunidade. A comunidade internacional é a anarquia, não existe algo centralizado. Então, dentro de uma perspectiva que hoje a gente pode acabar com o mundo com a nossa tecnologia militar, faz sentido pensar em algo que vai mediar esse conflito, né? Então... Faz sentido pensar, e ele foi pensado justamente pós-45. O que resta hoje irônico e arriscado é que, aparentemente, nós não estamos numa época seguindo essa direção, a gente está em retração dessa tendência. Pois é. A tendência é o contrário, a tendência é que esse aparato de leis internacionais, tratados, começa a ficar fraco, porque a ordem estabelecida está muito questionada, e eles começam a cair. E daí os países começam a voltar para si, se fechar e recuperar noções de soberania mais forte. Então a gente está indo numa outra direção. Então, mas tipo assim... Eu acho sim uma direção perigosa. Se consegue exatamente, porque beleza, a gente tá se voltando para uma era de novo mais nacionalista, e aí a gente falando em impérios, não é nações e tal. Se isso leva a tensões muito grandes, que põem em risco uma terceira guerra mundial, então a gente tem duas opções. Ou a terceira guerra mundial,
ou novamente se sentar e pensar numa nova ordem. Só que a antiga ordem que tentou fazer isso, que é a ordem pós-45, ela foi muito branda, né? Ela não tem, tipo, são leis internacionais e tal, beleza, você vai sofrer umas sanções econômicas, mas não tem, tipo, o monopólio da força. E aí, são essas as duas tendências possíveis, né? Eu não consigo enxergar uma outra... assim, eu acho que é isso. Eu trabalharia pela tendência da paz mundial. Da paz mundial parece uma coisa tão Somos a favor da paz mundial. Estamos a favor da paz do fim da fome. Mas assim, sim, porque eu tô falando, eu acho que a outra opção ela pode ser meio apocalíptica mesmo. Nós estamos, é sempre importante que a gente pense isso, a gente está numa condição histórica que é nova. A humanidade nunca teve meios de destruir o mundo. Isso nunca existiu. Por mais violento que Hitler fosse, por mais terrível que tenham sido as invasões mongóis, por mais cavernoso que tenha sido Timor-Lão e tudo mais, ninguém poderia pretender destruir o mundo. Não era possível isso. Hoje é possível. Hoje a Rússia pode destruir o mundo. Se a Rússia quiser lançar todas as ogivas nucleares, que são mais de 6 mil, no mundo inteiro, de uma vez, ela afunda o mundo todo. Então, isso é uma novidade, assim, momentosa, é muito gigantesca, porque você tem que pensar o seguinte, toda a lógica político-militar que existe desde o Antigo Egito até 45 é uma. A lógica 45 agora é outra. Porque toda esta lógica aqui se baseava no fato de que a humanidade não poderia se autodestruir. Os únicos cenários hipoteticamente imagináveis de destruição completa da humanidade eram o quê? Eram os cenários em que os deuses intervêm e eles punem toda a humanidade. Era essa a única imaginação possível. Agora não. Entrou na realidade algo que era inimaginável, que é a autodestruição da humanidade. Sendo assim, tudo mais tem que ser reformulado em torno disso. Há um pensador que eu gosto muito, eu fiz trabalho sobre ele, já falei dele, o Hans Jonas, sempre falo do Hans Jonas. O Hans Jonas, ele tem, né, a filosofia dele é uma tentativa de reordenação de toda a ética, de toda a ontologia, à luz do fato tecnológico básico de que hoje nós temos um poder de intervenção sobre a natureza que é imensamente maior do que o mundo antigo viu. E uma das coisas que ele fala é antigas virtudes éticas e que foram virtudes durante muito tempo, como por exemplo a coragem bélica, coragem em campo militar. Essas virtudes elas têm que ser necessariamente transformadas, retransformadas, alteradas, porque este campo militar é hoje um campo de destruição total. Então os seres humanos eles têm que, claro, eu não quero castrar as pessoas e torná-las anêmicas, a ideia não é essa, mas de alguma maneira ele tem que avançar para sair desse impasse. No fim, a modernidade ela tem que ser transcendida. O liberalismo tem que ser transcendido, o capitalismo tem que ser transcendido, tudo que está aí tem que ser superado para ser uma visão quase utopista, sair do perigo. Se isso não acontecer, pode ser que você veja o céu vermelho e aí só lhe reste chorar. Bom, vamos para as perguntas então? Bora. Bom, fazer as considerações finais. As perguntas aí só para Valete? Sim, só para Valete. Tá, fechou. Então, galera, lembrando, olha só, primeiro, as perguntas que estão sendo feitas, elas estão sendo feitas no grupo da galera que é assinante lá da Valete, tá? E segundo, as perguntas só vão sair lá na Valete, né? Mais gratuitamente, né? As perguntas são gratuitas, mas caso você assine, você tem acesso às nossas análises econômicas aí semanais e outras coisas que vão surgir aí no futuro. Fechou? Então é isso aí, Ricardo. Considerações finais, não é um negócio formal, assim. Considerações finais. É porque agora a gente fica trabalhando na Câmara. Os caras tudo abotoados. Então, eu só queria agradecer o convite, o segundo convite que você faz nesse podcast. Eu vou dizer que falar no podcast que você fez é a melhor coisa que eu faço no MBL. É o lugar que eu mais gosto de falar é aqui. Você faz perguntas muito inteligentes, eu posso ficar falando pra caramba.
eu falo do meu jeito minucioso e detalhado, e vou. A gente parte de um assunto, viaja para outro, volta. É um negócio mais viajado até do que no News, assim, é maravilhoso. Você tá com uma grande ideia nessa jornada. Espero que sua jornada siga aí, você faça podcast com um monte de gente. Essa é a ideia. Obrigado. É isso aí, galera. Bora para as perguntas agora, então.